Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Olá Vital, como estás? Oi, Miquel, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu é que agradeço a tua participação, que muito honra aqui o canal. Como nós sabemos, és um designer muito apreciado pelo mundo todo e pessoalmente por mim, até conseguimos ver pelos jogos que temos aqui atrás, que não foram colocados por aqui propositadamente para isto, eles estão sempre aqui, portanto... Eu tenho visto nas outras entrevistas. Vai vendo que eles estão cá. Vai vendo que eles estão cá. E hoje a ideia aqui é iniciar uma nova rúbrica em que vamos fazer aqui uma conversa, partindo daquele modelo também de conversas informais, mas fazer aqui uma conversa direcionada para os designers enquanto jogadores, mas para depois explorarmos a vertente então da própria criação. E é mais ou menos esta a lógica deste novo ciclo de conversas que vamos aqui iniciar. Então, vamos dar aqui a oportunidade para o Vital se apresentar. Quem és tu, Vital? Essa é uma pergunta difícil. O meu nome é Vital Lacerda. Eu, neste momento, há uns anos para cá, sou designer de jogos, de tabuleiros. Não fui sempre, eu era design gráfico, eu sou formado em marketing e publicidade. Trabalhei em agências de publicidade quase toda a minha vida. E sou freelance há cerca de 15 anos. Por isso, tenho trabalhado em casa, tenho alguns clientes dentro da casa e trabalho como designer gráfico durante esse tempo. Pronto, acabou por surgir a oportunidade de mudar de carreira e por uma coisa que eu de facto gostava, que é a minha paixão, que são os jogos de tabuleiro. E as coisas têm fluído bem, felizmente. Falaste que mudaste de carreira, mas eu diria que consigo encontrar aqui uns paralelismos entre o designer gráfico e o designer de jogos, não? Sim. Ser designer gráfico e publicitário trouxe muitas vantagens, pelo menos por começar o que eu faço, né? Os protótipos são mais bem apresentados. Eu tenho alguma facilidade em comunicar com outras pessoas através das redes sociais, etc. Fazer parte da minha profissão é tudo habituado. E isso tem ajudado, né? A parte gráfica é sempre importante, é sempre mais agradável cultivar playtestas quando tu tens um tabuleiro um bocadinho mais elaborado do que apenas uma folha branca. Apesar de funcionar perfeitamente, e a gente faz isso. Mas pronto, é uma maneira de chamar mais gente, é mais apelativo. Uhum. Eu confesso que a mim me afasta um pouco quando vejo um protótipo com um mau aspecto, sinceramente. Não me dá muita vontade de jogar. Pois, essa é uma das razões, e isso também ajudou bastante a conseguir mais playtests para os meus jogos e conseguir fazer mais, experimentar mais os jogos. Pronto, e de qualquer maneira, é também mais fácil depois de falar com o artista que vai desenhar a parte do jogo. É uma linguagem que eu entendo, não é? E é mais fácil para mim para comunicar as ideias que eu pretendo no jogo. Em termos de editor é a mesma coisa, porque eu, como estou habituado também à produção, por causa da publicidade, tenho algum conhecimento na área, das artes finais até à produção final, também aí trouxe alguma vantagem. Portanto, estão bastante relacionados. E isso ajuda bastante. Mas a área é diferente, não é? Eu trabalho por conta própria agora e não tenho clientes, no fundo. Os meus clientes são quem compra os meus jogos e eu não os conheço pessoalmente. É um bocadinho diferente da área da publicidade. Sim, sim, sim. Mas dá essa... Eu acho que isso é muito importante, especialmente essa noção de projeto. Eu que venho também de uma área de projeto, embora seja da área de engenharia e do planeamento do território, há aqui uma noção de algumas competências e algumas ferramentas que nos permitem pensar mais à frente. E eu diria que isso é essencial. Eu posso dizer que o processo criativo da criação de um jogo é muito semelhante ao de criação do anúncio. Apesar de ser mais longo e ter mais trabalho, um anúncio que é uma coisa mais curta, né? Tem um espaço temporal muito mais curto e é muito mais superficial do que fazer um jogo, mas o processo criativo é muito semelhante. E como eu estou habituado a esse tipo de processo também, para mim foi mais fácil começar a criar para mim. O projeto eu estou habituado, como tu falaste, eu estou habituado a elaborar um projeto desde o início até ao final. Exatamente. E é o que eu faço neste momento. E eu acompanho os meus jogos desde a primeira ideia até à distribuição. Eu só largo os jogos a partir da distribuição. Isso é uma área que não diz nada, mas eu colaboro em todos os processos da criação do jogo. E que dá imenso gozo. Nós temos visto isso, aliás, até partilhaste há pouco tempo as imagens do mercado de Lisboa que te chegou, não é? Olha, tenho aqui. Posso mostrar em primeira mão. Acabou de chegar. Cheguei ontem com as minhas filhas aqui em casa. É uma amostra, é só uma cópia de review. O editor desta vez resolveu fazer uma série delas,
30 ou 40 cópias para mandar para os 21 e mandou para mim. E eu estou contente, o jogo está a giro, está a correr e joga muito rápido. Ok, estou muito curioso em ver depois então o produto final. É um bom produto, eu diria que é um bom produto para o mercado português, porque o mercado português é muito familiar, não é? Gosta de jogos mais familiares, mais curtos, mais rápidos, que é o caso. E eu não tenho jogos desse tipo, a não ser o Dragon Keeper, se fiz com a minha filha, mas é outro tipo de jogo. Este é um, tu continuas a pensar no jogo, é um jogo que te obriga a pensar um bocadinho, mas como é um jogo rápido e que aprendes relativamente rápido, tem 2 páginas de regras. Espero que seja divertido, que as pessoas gostem. Veremos, na altura. Há muita expectativa sobre este jogo, mas eu tenho essa noção que é. Mas, portanto, de certeza que vai correr bem. Então, voltando aqui ao percurso pessoal, já temos aqui uma noção de como é que tu te defines, que também é interessante sabermos isso das pessoas, como é que elas se definem, e agora entramos na parte do teu percurso como jogador. Como é que foi? Opa, não foi muito diferente da maioria, não é? Comecei por jogar Monopólio, jogo desde miúdo. Comecei por jogar Monopólio, jogava Toledo, eram os jogos que havia. Eu já contei esta história várias vezes. Tem mais ou menos uma história. Eu tinha um casal amigo em que jogávamos todas as sextas-feiras em casa dele e jogávamos maioritariamente jogos de cartas e Mahjong. Basicamente, dos jogos modernos, Mahjong não é um jogo moderno, mas dos considerados jogos do nosso tempo, o Mahjong era o jogo que nós, ou pelo menos, um jogo mais sério, digamos, era o jogo que nós jogávamos todas as sextas-feiras. E isto durou cerca de, sei lá, 2 anos, quase. Até que um dia eu estava a discutir com esse meu amigo, tem que haver mais coisas, não pode haver só o Mahjong do Monopólio e Toledo. Pronto, e a partir daí foi simples, uma pesquisa do Google e o BGG apareceu, e a partir daí foi um mundo novo. E estávamos na altura, em 2005 ou 2006, né? Foi quando eu comecei a descobrir estas coisas novas. Depois a partir daí foi ver a tabela, veio. Eu lembro o primeiro jogo que eu comprei foi o Catan, ainda o tenho aqui. Depois vieram jogos como Porto Rico, o Cairo, os Tigres e o Eufrates, que ainda são dos meus jogos preferidos. Eu joguei Porto Rico da semana passada. E depois a minha tendência foi para começar com os jogos mais complexos começaram a me interessar mais. O meu grupo também tinha essa tendência, o grupo que eu tinha, era um grupo que é conhecido de todos, era o Duarte, o Bruno, a malta que costuma ir a Leiria, e começámos e encontrávamos aqui e jogámos praticamente 2 vezes por semana. E pronto, e os jogos complexos começaram a entrar mais dentro do meu percurso e foi onde eu fiquei e onde eu permaneço basicamente. Apesar de eu jogar por quase todos os tipos de jogos por causa da família, mas eu também habituei um bocadinho a minha família a jogar coisas mais complexas. Eu lembro que eu estava a desenhar o Kanban em 2000, o Kanban saiu em 2014, eu comecei a desenhar o pai em 2010 e a minha filha em 2010 tinha 8 anos e ela desenhou o jogo comigo, ou seja, a gente ia jogando partes do jogo e ela ia jogando partes comigo. E já estou habituado a jogar jogos mais complexos, por isso eu acabo por jogar um bocadinho de tudo. Depende muito do tempo que nós temos. Provavelmente das pessoas com quem jogas também, não? Eu normalmente, os grupos que jogamos na sexta-feira ou no sábado à noite, normalmente jogam jogos complexos. Normalmente fazemos um jogo mais curto e um jogo mais longo. São as minhas noites de jogos, passam por aí. Não jogo propriamente jogos familiares com eles. Evito, jogo em casa. E para mim não é o tipo de jogo que me atrai mais. Eu sou um bocadinho de extremos. Eu gosto de um jogo muito curto, 15, 20 minutos ou 30 minutos, e depois gosto de estar 3 ou 4 horas de volta de um jogo. Há muita gente que prefere o contrário, muita gente prefere jogar 3 jogos de 1 hora. Para mim, um jogo de 1 hora deixa-me um bocadinho com aquele mau sabor que agora que eu estou a gostar do jogo ou que estou a apreciar o jogo, ele já acabou. Portanto, por isso eu prefiro jogos mais longos em que seja uma noite inteira a conviver com amigos e nunca tenho pressa de jogar esse tipo de jogos. Eu posso dizer que o grupo aqui que jogo na sexta-feira, e vocês conhecem, o Alexandre, o João, o Pedro, o João Vilela, vocês conhecem bem, eu também já tenho alguns jogos desenhados, é uma malta que costuma ir à galeria também. E nós costumamos jogar estes jogos longos, mas com muita calma. Um jogo de 2 horas pode demorar 4, não tem importância. Um jogo de 3 horas pode demorar 5. Não queremos saber, é mais o convívio, é mais estar de volta do tabuleiro, as bocas que mandam uns aos outros. É a parte divertida do jogo, não é? Apesar de serem jogos que nós dizemos que são jogos complexos e que têm regras difíceis e que tens que pensar e estar atento, mas a galhofa por trás é sempre muito boa, é sempre a melhor parte do jogo.
É o que eu acho também. Eu também com o meu grupo de pessoas com quem jogo já há mais tempo e com quem fundámos até aqui os Board Gamers da Leiria, nós jogamos jogos de estilo europeu, né? Aqueles jogos que por vezes as pessoas até dizem que são mais secos, mas nós tratamos de lhes dar esse tal meta de jogo, essa tal galhofa, esse gozar com os outros. E essa é a parte divertida, não é? No fundo é o convívio. Exato. Temos sempre com uns com os outros. Às vezes o riso é tanto que nós até nos esquecemos de fazer jogar. Quem é que vai jogar assim? Quem vai jogar? Como existe uma linguagem própria entre nós, ninguém leva a mal algumas coisas mais intensas, porque faz parte. São amigos, não é? Exatamente. Então, falaste aqui do teu percurso, ou seja, foste descobrindo novos jogos, foste indo aprofundando provavelmente a complexidade, não sei se foi uma coisa assim gradual ou não. Pelo tipo de jogos que eu joguei, sim, eu comecei a jogar Settlers of Catan, que é basicamente um jogo familiar, pelo menos para mim é um jogo familiar, depois Porto Rico, já tem parte da Game as Game, mas também é um jogo que podes iniciar qualquer pessoa, sei lá, apareceram outros jogos pelo caminho, Age of Empires, Rainbow Tycoon, Age of Steam, e esses foram gradualmente entrando no meu estilo de jogo. E Maker são coisas mais pesadas, mais longas, até 18xx, depois, que eu não sou completamente fã, tipo, das pessoas do meu grupo, que é o Duarte, ele joga só isso, não joga mais nada neste momento. Mas pronto, quando tipo, esses jogos mais complexos, mais pesados, com um tempo maior, começaram a entrar no nosso grupo e é o que eu de facto gosto. E pelo que eu desenho dá para ver, não é? Porque é o estilo de jogo que eu tenho também. As influências, em princípio, estarão lá. E como é que tu foste acedendo à informação para estes jogos e como é que acedes hoje em dia? O Board Game Geek é a principal fonte, não é? Hoje em dia há tantas as redes sociais normalmente elas invadem com os assuntos que procuras, não é? E então aí eu consigo encontrar tudo o que necessito. Mas basicamente a maior rede de informação sobre os jogos é o Board Game Geek, que tem desde os eventos até aos novos lançamentos, consegue-se encontrar tudo dentro dessa base de dados, é a minha opinião. Tem. E até porque, pronto, tem mais de 200 mil jogos nessa base de dados. Tem um ranking de 15 mil, por isso é uma coisa gigantesca. E tens toda a informação. O fórum é enorme, há imensa gente a conviver e a falar sobre. Se quiser estar a par do que se passa nos jogos de tabuleiro hoje em dia, o Board Game Geek é a melhor fonte de informação, pelo menos. E falaste aqui dos tops e dos rankings, tu achas que eles são muito importantes? Os tops e os rankings? São importantes, no caso dos meus jogos, são importantes. Não é, percebes o que eu estou a dizer? Eu quero ter jogos no top ranking que são os mais procurados, no fundo, não é? Os jogos que estão no top ranking do BGG ou que estão nos rankings dos reviewers e de quem faz conteúdos, são os jogos mais procurados, são os jogos que as pessoas querem jogar, que ficam mais conhecidos. Agora, pessoalmente, para mim, eu tanto jogo um jogo que está no lugar 10 mil como jogo um jogo que está no lugar 2 ou 3. É um bocadinho diferente, desde que o jogo seja bom e eu gosto do jogo. Há muitos jogos que passam despercebidos e que são excelentes. Exemplos de jogos que estão muito baixo do BGG e eu gosto muito, por exemplo, olha, estou a olhar para aqui para dois, olha, da Vulgar e Eloquência é um jogo que era, não tenho certeza quem é que lançou, o jogo que era na Siemens há muito tempo, é um jogo que fala sobre a evolução da Igreja em Itália, é um jogo excelente. Quase não ouves falar deles, ou não vejo nos rankings. Vanuatu era um jogo muito bom na altura. É um jogo bastante mau, é passado numa ilha exótica e pacífica, Vanuatu. Voltando à conversa, há muitos jogos que não estão nos rankings e que são excelentes, mas que passam despercebidos por alguma outra razão, ou porque a mídia não lhes dá a importância de vida, ou porque o autor é desconhecido, ou porque a distribuição é muito pequena. Portanto, há inúmeras razões para que os jogos depois não se tornem conhecidos. Apesar de serem muito longe daí, vou estar a dizer, o ranking é importante para quem faz jogos, como eu, porque são jogos que se tornam mais conhecidos e acabam de ser os mais comprados. Aliás, eu lembro a primeira vez que eu entrei no BGG, eu fui procurar os principais, não é? Eu fui ver quais são os jogos que estão no top, que são esses que eu quero começar a jogar. E isso ajuda muito, não é? Quais são os jogos que o reviewer na moda, que na altura, sei lá, se deu o Tom Passel, ou o Rado, ou alguém que fazia isso, quais são os jogos que ele gosta mais, eu quero experimentar esses jogos. Portanto, serão importantes a quem faz jogos, e quem esteja no mercado,
não será importante para os jogadores, provavelmente. Não sei, para os jogadores que já conhecem, pelo menos o meio, não será o mais importante. Por falar nisso dos tops, embora isto eu esteja aqui a anteceder algumas coisas que queria falar mais à frente, falaste aqui de ser conhecido o autor. Neste momento achas que isso tem, o facto de seres conhecido, e és uma pessoa claramente conhecida no meio e até fora do meio, porque há pessoas que nem estão dentro dos jogos, mas conhecem o teu nome. Tu achas que isso tem... A sério? É verdade. É verdade. É verdade. E achas que isso tem ajudado, tem-te facilitado na criação dos novos jogos para os conseguires implementar? As portas abrem-se mais facilmente com um autor conhecido e com um autor desconhecido. Não é? Esse rapaz com quem eu jogo, o João Quintela Martins, eu tenho 3 ou 4, tenho alguns, é capaz de ter mais de 3 ou 4 jogos publicados. Vocês conhecem, eu tenho aquele jogo de futebol, Siri, um jogo de futebol, tenho agora o Gelato Mio, tenho uma série de jogos pequenininhos, e agora publicou o Vidrado. Tem uma série de jogos pequenininhos, mas como não é muito conhecido, ele tem alguma dificuldade, nós temos convivido sobre isso, tem alguma dificuldade em contactar editores maiores do estrangeiro, pois provavelmente irão dar irão ter uma maior distribuição dos jogos dele, não é? Pronto, e é mais difícil de entrar, e eu, por exemplo, neste momento, ou só eu, mas autores mais conhecidos, como por exemplo o Nuno e o Paulo, conseguem facilmente enviar um e-mail a uma editora conhecida e dizer, olha, tenho aqui um jogo para apresentar, e eles imediatamente respondem a dizer e mandam o protótipo para a gente ver. Portanto, a facilidade é bastante maior. Claro que se o jogo, só para terminar, claro que se o jogo não for bom também não publicas, seja conhecido ou não, isso aí não há hipótese, mas aí depois já depende do trabalho da pessoa e da pessoa como trabalha, mas o primeiro contacto é sempre importante e é mais facilitado com autores que são conhecidos ou com alguém que é conhecido na indústria. Claro, até porque o autor pode ter um jogo muito bom e se calhar não conseguir abrir a porta certa para o publicar ou sequer na editora certa. E isso também faz parte do autor, não é? De contactar as pessoas certas para o tipo de jogo que tens. E eu ouço algumas queixas dos editores exatamente sobre isso. Que é um editor que só publica jogos familiares, e temos aqui exemplos em Portugal, por exemplo, a Nebo só publica jogos familiares, levar-lhe um jogo muito pesado é um erro do autor, não é? Que está a entregar um jogo que a editora não publica, logo a princípio. Mas, por exemplo, se for a What's Your Game, provavelmente, se tiverem tempo, já veem o jogo. Portanto, isso também faz parte do trabalho do autor, quando apresenta um jogo, saber quem é que está interessado no tipo de jogo que ele desenhou e quem é que não está. Com certeza, lá está, é um conhecimento que é preciso ter e relaciona-se aqui um pouco também com aquilo que estamos aqui a falar. Provavelmente sem este processo como jogador, estas coisas não seriam tão óbvias depois para apoiar o designer, não é? Ou o potencial designer do futuro. Há todo aqui um conhecimento, que ainda que não seja muito estruturado, mas é um conhecimento muito válido, eu diria, para entrar na indústria, para ter um papel nela. Eu queria te perguntar então uma coisa. Falaste de alguns jogos que ainda costumas jogar. Queres-nos falar de alguns jogos que neste momento sejam os teus preferidos? Ou que tenham vindo a ser e que neste momento queres também destacar? Eles mudam, mas eu tenho preferidos desde sempre, que são, ainda ninguém os bateu. Eu continuo a achar que o Brass, a primeira edição, é o melhor jogo de sempre, é o melhor jogo feito até hoje, não houve nenhum que suplantasse, pelo menos para mim, obviamente. Continuo a jogar Wallace, Age of Steam é um grande jogo, tem uma simplicidade enorme, mas é um dos jogos mais complexos que eu conheço. Tem uma tensão incrível, está sempre a sofrer e é dessas coisas que eu gosto do jogo. Depois temos jogos mais simples, como o Porto Rico, mas joguei no outro dia e continua a ser um excelente jogo. É um jogo muito bom. É daqueles jogos que eu gostava de ter desenhado ou de desenhar algum dia. Sei lá, tenho outros. Temos jogos que são mais familiares até e que são excelentes e que eu classifico como no meu top 10. Da Castles of Burgundy e do Feld. É um dos jogos dos meus preferidos de sempre. Depois eu posso dizer que gosto dos meus também. E continuamos a jogar. Eu tenho combinado para a semana irmos jogar no Lisboa. Eu gosto de jogar os meus jogos ainda. Depois há outros. O Terra Mística é um jogo que eu gosto muito. Sei lá. Mas basicamente eu diria que. Desculpa estar de costas, mas estou a lembrar-me de jogos que eu tenho aqui. Olha. Age of Empires é um jogo excelente. O 1960 para 2 jogadores, gosto muito, porque eu gosto de parte política e também. O Twilight Struggle é outro que eu gosto muito de jogar com a minha mulher. Jogamos os dois, ela joga muito bem esse jogo. Quero jogar o jogo 2 vezes seguidas, eu às vezes até me corto. Os jogos longos, não é? Estou a falar do Twilight Struggle, que é um jogo político, da Guerra Fria. Excelente. E pronto. Agora, mais familiares. Gosto do Pandemic.
fiz o Legacy com a minha família cá em casa, mas não é do tipo de jogo que eu procuro. Não é. Os melhores jogos para mim são jogos que têm alguma complexidade, obrigam-me a pensar, que têm uma duração longa e que me envolvem muito, como por exemplo o Brasa, um jogo que eu estou completamente envolvido e absorvo pelo jogo durante 3 horas. Já não tantas, porque nós vemos relativamente rápido aquilo, o jogo demora 2 horas, mas no início demora um bocadinho mais. Tu falaste aqui do Pandemic Legacy, que é um jogo cooperativo. A esmagadora maioria dos teus jogos não são cooperativos. Eu acho que só o CO2 é que será eventualmente. Eu fiz uma segunda versão do CO2, torneio cooperativo, apesar de muita gente continuar a jogar o competitivo. Sim, mas é o meu caso. O jogo fez-me sentido dizer cooperativo. É um jogo que eu gosto. Eu estou a fazer, por exemplo, o Dragon Keepers tem um dos lados do jogo, tem dois jogos, um muito virado para crianças dos 5 anos, 3, 4 anos, que podem jogar, é muito simples o jogo, e tem outro que é cooperativo. Eu estou a fazer agora uma expansão para o On Mars, chama-se Surviving Mars, que é uma história, é ficção científica, é baseado num IP de um jogo de vídeo chamado Surviving Mars, não sei se você pode falar. Pronto, e o jogo tem alguma parte de uma base científica, mas também tem muita coisa de ficção científica e eu decidi fazer esta expansão completamente para a ficção científica, tem aliens, etc. O jogo é composto por 4 ou 5 capítulos, eu não decidi, está em forma, e vários capítulos são cooperativos. Portanto, as pessoas usam o On Mars para jogar cooperativamente. Eu gosto do tipo de jogo cooperativo, eu gosto de trabalhar em equipa, apesar de a maior parte do tempo trabalhar sozinho, mas gosto de trabalhar em equipa. O jogo cooperativo é um bocadinho isso. Tem um problema grande para mim, nem todos, mas a maioria, que é pode ter um jogador alfa, ou seja, um jogador que manda e que decide e faz tudo e vamos por aqui e toda a gente tem que fazer isso. E pode ser uma má experiência para os outros jogadores. Mas isso depende mais dos jogadores do que do jogo. É mais culpa dos jogadores do que do jogo. Também há elementos de design que podem ajudar mais ao se tiveres objetivos escondidos, etc. Exato. Isso ajuda, não é? Mas eu considero um bocadinho o elemento alfa um bocadinho como quando os jogadores dizem este jogo tem muito AP. Não é o jogo que tem AP, quem tem AP são os jogadores. Não é verdade. Os jogadores é que têm AP. O tempo que eles demoram a jogar é culpa deles, não é culpa do jogo. Se o jogo tem muitas decisões ou tem muitas opções e vocês demoram muito a tomar essas opções, o jogo tem AP. É o jogador. Há muitos jogadores que jogam por intuição, não é? Eu, por acaso, sou um dos jogadores que joga por intuição. Tenho 10 opções, mas eu vou procurar aquela que me parece lógica na altura. Não interessa se é a melhor, se é a pior. Há jogadores que gostam de medir tudo, muito matemáticos, não é? E isso daí faz com que o jogo tenha o quê? E pronto, e só para relacionar com... Não sei se a relação é boa, mas é com o jogador alfa, ou o jogador alfa também, e o AP dos jogos. É dos jogadores, não é muito do jogo. Falaste aqui de que estás a introduzir um capítulo, não fazia ideia disto, com uma espécie de uma história, não sei se será uma história no On Mars. Eu tenho visto alguns autores a introduzir este tipo de coisas. Por exemplo, o Alexander Pfister tem tentado pôr isto também em alguns dos seus jogos. Ele colocou no All My Goods e no Maracaibo também. Que é uma coisa interessante, porque nos estudos dos jogos há estas duas grandes lutas entre a ludologia e a narratologia, de se é importante a história, se é o sistema, se o que é. E eu estou a achar, quem vê de fora, isto muito interessante, esta tentativa de conjugar as duas coisas num tipo de sistema de jogos que normalmente não tinha muita preocupação com a narrativa que gerava, ou pelo menos com a narrativa fixa no jogo. Podia ter uma narrativa, mas era aquela que os jogadores criavam por si próprios. Isto é uma coisa que faz sentido. Faz completamente para mim. Então, eu tentei fazer sempre isto desde o meu primeiro jogo, não é? Ter uma narrativa dentro do próprio jogo. Eu normalmente procuro o tema primeiro e as mecânicas depois, e as mecânicas são arrastadas para dentro do tema. Daí muitas vezes dizerem que os jogos têm demasiadas regras e porque são demasiado complexos e há ali coisas que não deviam estar, que deviam ser simplificadas. Mas se eu simplificasse algumas das coisas, eu também perdi a parte da narrativa que eu quero colocar dentro do jogo. Não é? E um jogo, quando é muito baseado no tema, quando é muito baseado na história, acaba por ter por ser um bocadinho mais, acaba por complicar um bocadinho mais as regras do jogo para poder contar a história de maneira mais apelativa e com mais cor, não é? Não só ser aquela coisa direta e abstrata. É preciso envolver as pessoas. E eu gosto de fazer, obviamente, tento fazer isso nos meus jogos, daí eles ficarem um bocado mais complexos.
mas faz todo sentido e é da forma como eu gosto de trabalhar. Eu tento fazer isso em todos. Eu acho que consigo fazer, por exemplo, em Lisboa tem uma narrativa muito engraçada, desde o início. O jogo começa com o terremoto, não é? Logo o terremoto, vais ter que ir construindo a cidade, construindo o teu portfólio, desenvolvendo o teu negócio de nova cidade, construindo as janelas com balinas, tudo isso eu tento introduzir na história. A rivalidade entre o Marquês e a Igreja, a procura do poder, tudo isso eu tento introduzir no jogo. E é o que me faz sentido, e é como eu gosto de desenhar o jogo. Eu acabo por ir atrás da história até ter um objetivo final, não é? Que é poder ganhar o jogo, mas pelo menos chegar lá através de uma história. Eu juro que também consegui ser agora no On Mars. No On Mars tu tens uma parte em que tu estás no espaço, mas depois começas a vir mais para o planeta porque já tens os recursos necessários e começas a crescer. Eu juro que havia uma separação muito grande há anos, já há bastantes anos, 10 anos atrás, digamos, entre o que nós chamávamos do Ameritrash, ou o jogo americano, e o Euro, não é? E neste momento eu acho que essa separação já não faz sentido. Tu já não tens um jogo, sem contar com os jogos abstratos, como por exemplo o Azul, até o Azul tenta introduzir aí o tema, não é? Mas já não há aquela separação que o jogo europeu é só mecânica, é só sistema, e o jogo americano é só história e não tem sistema nenhum, não tem mecânicas, é rolar dados e andar para a frente. A história que conta, depois lês nas cartas, portanto, isso já não faz sentido. Acho que as duas coisas estão a ser misturadas e tanto que os jogos são cada vez mais internacionais, mais globalizados, não só ligados a certos grupos e a certos países. Que acontecia muito no início. Não é? No início, estou a falar há 15 anos atrás, no meu início. Não é? Sim, sim. Eu concordo totalmente com isso que estás a dizer. Aliás, eu esbocei uma taxonomia para um artigo que foi publicado aí numa revista científica e a ideia era mesmo essa, era definir essas tipologias globais, mas para depois concluir que, de facto, neste momento é só híbridos. E havia aquelas grandes influências, mas aquilo que está a ser criado neste momento realmente são coisas que nós não conseguimos classificar entre um tipo ou outro, mas que vão buscar influências de um lado e do outro e acabam por criar... São jogos, não é? Mais complexos, menos complexos. São Sim. Jogos. São jogos de hobby ou jogos de tabuleiro modernos, como queiramos chamar. Jogos de autor, como quiseres chamar. Exato. Mas assim, eu acho que a narrativa faz parte de qualquer tipo de jogo hoje em dia. E eu não acredito que haja algum autor, a não ser que esteja propositamente a fazer um jogo abstrato, não acredito que haja nenhum autor que comece a fazer um jogo sem ter pelo menos uma ideia de sistema que possa envolver, ou uma história que possa envolver. Por isso, achas que será uma tendência esta inclusão cada vez mais de histórias pré-desenhadas nos próprios jogos que não têm? Eu acho que é mais que uma tendência, acho que já é uma coisa mais assente mesmo já na indústria, mais estipulada na indústria. Acho que, assim. Eu tenho uma perspectiva também disso e realmente acho que é interessante. Isto vai poder provavelmente agradar a novos perfis de jogadores que provavelmente não entraram tanto nisto. Trazer mais jogadores para o hobby. Assim. Aliás, o hobby tem estado a crescer. Não é? É das poucas indústrias que continua a crescer sem parar. Pois é verdade, e tu sabrás isso melhor do que ninguém, porque também tens noção de... Mais ou menos, porque eu estou extremamente ligado a um nicho de mercado, não é? Fora do nicho eu não tenho um grande conhecimento de como é que é a indústria, por exemplo, quando se fala de jogos familiares a grande quantidade de jogos que é vendida na indústria eu conheço pouco. Eu conheço mais o que é relacionado no fundo, ao meu mercado, que são como os jogos mais complexos. É um nicho pequeno dentro daquela indústria toda, não é? Que é o que eu posso falar. Fora isso, eu não tenho grande conhecimento, eu não faço ideia de que quantidades é que saem, por exemplo, eu não faço ideia qual é a quantidade de um azul que está para a rua, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço ideia da quantidade de vendas e qual é o processo de distribuição daquilo, que é enorme, provavelmente será enorme. Dentro da indústria são nichos diferentes e que funcionam de maneira bastante diferente. Pelo menos visto de fora, mas como eu vejo, só olhando para os teus Kickstarters, eles têm tido um crescimento muito grande. Ou seja, os primeiros não são propriamente como estão a ser agora. Por exemplo, o teu World Mars, aquilo teve um valor muito grande. Já. Foi bastante alto, sim. Já chegou. Foi bastante alto. É como eu estava a dizer, o mercado tem crescido, não é? Portanto, o que era um nicho há 5 anos atrás, de, sei lá, 5 mil pessoas, neste momento se calhar já são 50 mil. Mas e para
para os jogos de maior aceitação, para os jogos mais pequenos, para os jogos familiares, o que eram nisto, sei lá, dos 50 mil, agora se calhar são 500 mil. Eu não tenho a noção bem do crescimento que tem havido nestes últimos 10 anos ou 15 anos, mas tenho a noção que cresceu o mercado bastante, cresceu enormemente. E ainda bem, não é? Porque é bem para o nosso hockey, há mais gente a jogar, Claro. há mais jogos a aparecer, a escolha é sempre maior, não é? Torna-se mais difícil, muito maior. Sim, eu noto isso, especialmente quando se fala com pessoas que não estão ligadas aos jogos e já conhecem qualquer coisa que há uns anos não acontecia, era mais difícil. Há mais divulgação, há mais conteúdos, como o teu canal, como outros canais que têm aparecido, mesmo em mercados muito pequenos, como é o português, começa a falar bastante, já começam a aparecer lojas, já há cafés, já há ludotecas que estão abertas ao público, também estão ligadas com cafés e com vídeo, etc. E é justo ver isso assim. Há muito mais divulgação do que não havia uns tempos atrás. Por isto aqui também é uma coisa que eu achei interessante, que é, disseste-me que, quando eu te perguntei quais os jogos que tu gostavas de jogar, falaste que gostavas de jogar os teus jogos. Ou seja, tu vais jogando os teus jogos habitualmente. Sim, eu jogo. Eu jogo e, infelizmente, tenho grupos que gostam de jogar os meus jogos. No fundo, sou quem os testa, não é? Por isso, eles acabam de conhecer os jogos também e acabam por jogar. E, sim, infelizmente, continuo a ter malta que continua a jogar os jogos comigo e que eu, de facto, gosto de jogar. E eu não gostaria de desenhar um jogo que não quisesse jogar depois de estar pronto. E isso é uma das coisas que eu faço questão, que é, eu só desenho, e tenho tido sorte com isso, porque tenho podido fazê-lo, não é? Consigo fazê-lo. Eu só desenho jogos que de facto gosto de os jogar assim. Se eu não gostar do jogo, o jogo não está pronto para sair. E eu tenho tido essa sorte, e com a editora com quem eu trabalho, eles permitem fazer isso. Nem todos os designers conseguem fazer isso, não é? Até porque as editoras alteram jogos e às vezes os designers não gostam, mas tem que ser assim, porque a editora é que sabe. Eu tenho tido a sorte de não ter esses entrados e faço um bocadinho neste momento aquilo que eu quero. Sempre fiz também, e isso foi muito bom para mim. Ou seja, ao criar esses jogos, que pela experiência que tenho, também em ter jogado alguns deles e os ter, na ideia que eles têm alguma replicabilidade e conseguem ser jogados continuamente sem serem esgotados. Eu digo isso porque há alguns autores, nós vamos falando com alguns, dizem, já não suporto jogar o meu jogo, já estou farto daquilo, porque o processo de playtest foi tão intenso, joguei tanta vez, já não aguento mais aquilo. E, portanto, eu acho que é sempre muito curioso quando um designer diz que adora jogar os jogos. Porquê? Mas eu posso dizer porquê. Porque o processo de playtest, durante o processo de playtest, que é longo, nos meus jogos eu posso dizer que dura 2, 3 anos, eu jogo tantos jogos diferentes, porque quando o jogo sai, eu joguei poucas vezes. E acabo por jogar depois, mais tarde, quando o jogo já está no mercado. Porque até o jogo sair, provavelmente eu devo jogar antes do jogo sair, ou quando está pronto para sair, eu joguei a versão final do jogo umas 3 ou 4 vezes. Por isso, já vi jogar muitas, mas joguei 3 ou 4 vezes com a versão final. Portanto, nunca cheguei a jogar muitas vezes o jogo na versão final. A não ser depois quando sai, quando jogo com malta do meu grupo, com os meus amigos. Mas eu acho isso interessante. O jogo que eu joguei há 3 anos, por exemplo, On Mars, só para me lembrar do último, que eu joguei há 3 anos atrás, não tem nada a ver com o jogo que está no mercado neste momento. Portanto, eu joguei outro jogo e durante esse processo de 3 anos eu joguei vários jogos diferentes do On Mars. E muito raramente joguei o final. E por isso jogo depois. O jogo, felizmente, ficou com a bateria. Eu acho que ficou bem. Isso é muito interessante porque provavelmente liga-se àquilo que também já foste dizendo. Se calhar indiretamente é que, se calhar, e isto é uma suposição minha, se calhar estás a criar jogos que tu gostavas que existissem no mercado. E que é precisamente o que eu tento fazer, não é? Eu acho que o mais importante na criação de um jogo é a paixão que tu tens pelo jogo. Não vale a pena estar a criar uma coisa que tu não gostas. E a malta às vezes pergunta-me, qual é o teu melhor jogo? Qual é o jogo que tu gostas mais? E eu digo sempre, é o próximo, porque vai ser o próximo jogo que eu vou criar, que será o melhor que os outros todos. Ou, pelo menos eu faço os possíveis, não quer dizer que seja, mas eu faço os possíveis e que a minha ideia quando começo a desenhar um jogo é sempre essa. Por isso, eu acho que a paixão pelo jogo que tu estás a desenhar, pelo teu trabalho, é a coisa mais importante. Se tu não gostares daquilo que estás a fazer, o jogo não vai ficar bom, tu não vais ficar feliz. E eu posso dizer que eu tenho tido muita sorte, eu tenho feito só os jogos que eu quero, mas não vejo e como que quero, por isso aí tenho carta branca para os fazer. Isso é muito bom. E tem-me ajudado imenso e tem trazido mais gente. Por exemplo, eu tenho um canal do Discord onde eu faço os playtests, especialmente agora, durante a pandemia, do confinamento.
E a malta tem aparecido mais, porque sabe que eu sou muito apaixonado pelo que faço e pelos jogos, e as pessoas acho que gostam disso, né? Gostam de estar de volta de coisas que todos sentem bem, acho eu. Ou seja, se não tivesses este processo como jogador e ter jogado estes jogos todos que já referiste, provavelmente teria sido impossível criar estas coisas que surgiram agora ao longo deste processo. Provavelmente sim. Até porque tu tentas estar informado do que vai saindo, das coisas novas que se fazem, tudo isso. E como nós dissemos antes de começar esta conversa, para mim é o mesmo. Alguém que desenha um jogo sem jogar é como se fosse um escritor que não lê livros. Isso é uma coisa extremamente estranha. É preciso conhecer, é preciso saber o que é bom, o que é que não é bom, o que é que gostas, o que é que não gostas. Às vezes eu estou a jogar. Eu posso dizer que eu já fui melhor jogador antes de começar a jogar jogos, de desenhar jogos, do que depois de começar a desenhar jogos. Eu, neste momento, o meu espírito a fazer um jogo é mais crítico do que era antes. Antes jogava um jogo pelo prazer do jogo, agora eu jogo pelo prazer do jogo e pela tentativa de melhorar aquilo que lá está. Retirar bastantes ideias do que se passa. Voltando à pergunta, se eu não soubesse o que está feito, se eu não experimentasse o que é bom e o que é mau, era muito difícil saber o que é bom e o que é mau, não é? Porque depois tenho que incluir nos meus jogos, para criar coisas novas, ou mesmo que não se crie uma coisa nova, mas que pelo menos que tenha que seja um pouquinho diferente do que aquilo que já existe, ou referência melhor, também depende do que tu achas melhor, não é? Mas sim, é preciso, sem dúvida, conhecer o mercado, saber o que é que se passa, quem é que desenha o quê, ter os teus autores preferidos também, não é? Como jogador, tu gostas de ter os teus autores preferidos e saber quem são os melhores jogos, estares atento com os jogos que vão sair agora de Martin Wallace, o que é que vai lançar este ano, ou Stefan Feld, não gostei do jogo que ele fez o ano passado, mas este ano vai ser muito bom, ou Rosenberg, que era lá, que agora tem aqueles jogos muito. Isso é interessante para mim como jogador, não é? Ando à procura e estou à espera e saber quais são as novidades, o que é que ele lançou agora de novo, e que mecânicas é que traz novas, e como é que a história funciona. E tudo isso faz parte depois do processo, que é criar um jogo. Pelo menos, na minha opinião, com o meu trabalho. Eu concordo totalmente com isso e por isso é que até estou curioso que o que é que o autor Vital Lacerda vai lançar no futuro. Eu tenho alguns projetos, mas olha, este do Mercado de Lisboa é o próximo lançamento. Já falámos na expansão para o Surviving Mars, e aquilo vai ser uma expansão bastante grande, né? Tens 5 modos de jogo diferentes. Portanto, o modo de jogo on Mars já é suficientemente grande e com alguma variação, e depois lá dentro vais ter, até posso dizer, há pelo menos 3 modos de jogo que já estão bem definidos e já estão no final do playtesting. Um deles acrescentam um quinto jogador no jogo, que é um alien. A ideia da história é o alien acha que a população humana, ou que o ser humano é um vírus e não quer que ele se expanda pelo universo. Então vai tentar abrandar a nossa colonização de Marte. Portanto, então tens um quinto jogador que é o alien, tem umas ações próprias, um tabuleiro próprio, e tens 4 jogadores, ou 2 a 4 jogadores, que vão tentar colonizar a Marte, mas o alien está lá para te chatear e para te abrandar e para te deixar a vida. O alien pode ganhar, os 4 jogadores podem ganhar. É um jogo que é um contra todos, e é engraçado. Existe depois também outro que é cooperativo e que está muito ligado à pandemia de agora, mas eu prometo, e já disse isso muitas vezes, eu desenhei esta parte antes da pandemia, mas é um bocadinho assim, no fundo é a segunda história, os aliens deixaram um vírus no planeta, quando nós o vencemos, eles saíram, deixaram o vírus no planeta, começou a infectar os clones, e os clones, por exemplo, tem uma parte gira do jogo, é que se jogas numa área que está infectada, todos os que lá estão são infectados, e tu tens uma determinada porcentagem dos jogadores. É um bocadinho pandémico no espaço, ok? Numa expansão. Esse é o segundo episódio, depois haverá um quinto episódio, que é o que eu estou a acabar agora, que é um jogo a solo, basicamente, em que tu tens uma série de objetivos, mas existe um alien que é infiltrado, é sempre a história do alien, da Invasion, que está infiltrado e que está a dificultar o jogo a solo. Ou seja, umas cartas, são os eventos que saem, que se chamam Sabotage Deck, é o deck de sabotagem. Tu estás a tentar atingir certos objetivos e está enquanto tiras o deck está-te a sabotar aquilo que estás a fazer. Pronto, isso são 3 dos episódios da expansão, que eu estou a desenhar agora. Faltam 2. Eles já estão definidos, mas ainda não estão testados, por isso não vou falar muito sobre eles. Eu posso até desistir deles nessa altura. Para além disso, tenho outros projetos. Eu estou a desenhar Weather Machine, que é um jogo que a malta já ouviu falar. Não sabem muito sobre o que é, mas quem quiser juntar-se ao meu Discord pode testar o jogo. Eu já estou a testá-lo.
É um jogo situado, é também de ficção, o tema é steampunk, em que tens um cientista maluco que inventou a máquina do clima, em que ele consegue alterar o tempo, e é uma corrida das empresas e dos militares que querem essa máquina para eles. Enfim, é o jogo. O tema é é mais fixo, é menos histórico. Sim. Eu estou a tentar ver se tenho um bocadinho de cada, não é? Tenho muito histórico com Lisboa, tenho coisas mais científicas, o Vinhos é mais produção, também é uma coisa mais séria, mais real, o CO2. E depois tenho o On Mars aqui, que já é um bocadinho mais científico no espaço, e eu vou ver se consegui buscar uma coisa assim mais ficção também, só para diversificar, e depois, não sei, depois logo se vê onde é que volto. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era um Cluedo. Sério, porque foi um dos jogos que eu joguei muito quando era miúdo. Provavelmente, entre todos os jogos que eu joguei, será o que eu gostava mais de jogar, por causa da dedução e essa parte. E eu gostava de fazer um Cluedo. Eu sei que existem vários, e mais uma vez, o jogar jogos é importante, não é? Existem vários. Mansion of Madness é do género, não é? Eu acho que o Bausa também tem um jogo da Days of Wonder também que é baseado, acho que é num comboio, qualquer coisa Express, deve ser Express Oriente, não tenho certeza, em que também é do género, mas gostava de desenhar acho muito interessante o tempo, uma coisa com menos short, mas que fosse de sedução. Isso é uma grande novidade, realmente. Evitar a série de dedução. Não sou obrigado a ter que desenhar aquilo. Depende muito do mood, sabes? Eu desenho muito o que me interessa na altura. E uma das coisas que eu mais gosto na parte de desenhar jogos é a parte da pesquisa. Antes. Portanto, pode ser pesquisa histórica, como fiz de Lisboa, ou mais científica sobre o CO2, ou sobre um sistema de trabalho, como foi no Kanban, como também ficção. Eu gosto de ficção. E policiais e Sherlock Holmes e tudo sempre foi qualquer coisa que faz parte da minha vida e que sempre me senti atraído. E gosto de ver, e gosto de ler, e gosto de séries e filmes. E por que não fazer um jogo baseado no Sherlock Holmes? Mas é basicamente como eu desenho. Depende muito do meu mood, na altura, depende muito daquilo que eu quero pesquisar, dos meus interesses. Tenho que ter algum interesse na minha vida. Ou seja, eu tenho que gostar do tema para o fazer. Se não gostar do tema, está fora, nem sequer penso nisso. Porque uma das grandes partes, como eu disse, da parte da criação dos jogos para mim é a pesquisa durante o que eu faço. Até ver se de facto o tema é giro, se tem algum caminho, se tem alguma orientação, se consigo ter um objetivo. Muito bem, então é uma parte essencial daquilo que te motiva para criar o jogo, não é? Sem dúvida. É a motivação inicial. Sem dúvida. Falaste de uma coisa que eu acho que é também interessante, que é o facto de incluir como um dos módulos para o On Mars do modo solo. E nós estamos a ver na parte da indústria neste momento uma tendência enorme para criar modos solos e continuar a desenvolver isso. Agora parece que mesmo os que não tinham aquilo de início, as coisas estão a ser criadas, as pessoas de print and play e coisas do género. Mas eu diria, eu tenho andado a experimentar muitos, que alguns deles não são grande coisa. É verdade. Ou seja, será que isto vai ser uma área de especialidade também de design de jogos? Achas que sim? Olha, há designers que são especializados em solo. Não sei se há designers, mas pelo menos há um designer que eu conheço que é meu amigo, que é o David Tuxi, que é bem conhecido na indústria. Ele fez o Anacron e Tricerian, e este ano lançou uma série de jogos, 4 ou 5. E ele é muito bom a fazer jogos a solo. Ele faz as versões do solo de quase todos os jogos da Mind Clash. Por isso, Mind Clash, foi ele que fez as versões de jogos. E ele agora colaborou comigo no solo para o Kanban. O novo Kanban vai sair, no EP, ele fez também. E ele é muito bom, de facto, a criar solo. Eu acredito que vai haver designers especialistas em fazer solo. Há um jogo que é o Nautilus, que é só solo o jogo. Tem uma arte lindíssima do Ian aqui também. 20 mil léguas submarinas. E o jogo é só solo, é um jogo muito bom. O designer só desenhou especificamente para solo. Nós temos um designer português também que já desenhou alguns jogos só a solo. Ele não mora cá, mora na Irlanda. Estava a pensar o nome dele, não
uns 14 agora. E ele tem 2 ou 3 jogos só solo. Portanto, é provável que haja uma área só. Até agora também com vícios, nós estamos em casa e queremos jogar e há muita gente que não gosta de jogar online e acaba por jogar sozinho, não é? O que é uma parte que não deveria fazer parte do jogo de tabuleiro, não é? Porque o jogo de tabuleiro, a grande vantagem é o convívio entre as pessoas e estarmos todos juntos. Mas, tu sabes, eu comecei por desenhar o solo nos jogos, porque os meus jogos são relativamente complexos, e comecei por desenhar o solo nos jogos, não foi com a intenção de dar a um jogador para jogar solo, mas sim com a intenção de o ajudar a aprender o jogo. Antes de ensinar aos amigos, ou seja, tu montas o tabuleiro, fazes ali uns turnos, e em vez de fazer uns turnos com 2 jogadores, que é o que normalmente a gente faz, eu tenho uma versão a solo que é muito parecida com o jogo, e que o jogador pode aprender e tem o feeling do jogo, como é que funciona, e depois é mais fácil de explicar, obviamente. E foi a razão principal porque eu comecei a desenhar solos. Quem começou a fazer isso foi, se não me engano, o Posenberg. Começou a fazer um dos jogos dele, já nem me lembro qual é que foi. Provavelmente no Agrícola. Acho que o Agrícola tem uma versão solo também. Tem versão solo, sim. Foi eu diria que saiu, eu julgo que sim. At the Gates of Loyang. At the Gates of Loyang, yeah. Eu até diria que aquilo deve ter sido pensado para ser a solo, o jogo originalmente. O jogo joga bem a 3. Não sei se... Sim. Mas o modo solo é muito interessante, aquele jogo. Yeah. E pronto, e eu acho que a tendência começou a partir daí e há muita gente que joga solo hoje em dia. E eu posso dizer que os editores vendem mais jogos por terem a versão a solo. Imagino que sim. Toda a gente anda a meter versões a solo. E sabes que não é difícil, porque um autor, quando começa a desenhar um jogo, joga várias vezes a solo. Antes de envolver outros jogadores, para ver se o jogo está estragado, ou se o jogo não funciona, ou se a economia está broken, ou seja como for, eu jogo jogos várias vezes a solo. Pelo menos para testar sistemas e etc. Isso tu acabas por ter ali material para conseguir desenhar o jogo só para um jogador, não é? Acabas por jogar enquanto estás a desenhar. É uma coisa que é quase natural, eu diria. É quase natural. Agora, claro que quando se força um bocado o jogo a solo, a coisa pode não correr muito bem, não é? E precisa de tempo para testar. Mesmo que testes sozinho o jogo a solo, precisa de bastante tempo para testar. Dos que eu tenho jogado, alguns não tenho gostado porque o sistema de ativação do modo solo tem tantas etapas, tão moroso, que quebra completamente o fluxo de jogo. Isso é aquilo que eu não tenho apreciado. Eu acho que o mais bem sucedido que eu tive até agora foi do galerista, porque é demasiado simples. Mas depois também há aquelas queixas em que as pessoas dizem é demasiado simples. E eu neste momento estou a desenhar como um jogo, por exemplo, o último que eu fiz, o On Mars, é relativamente complexo e há muita gente que não gosta do jogo. Eu estou a desenhar agora um em que eu tirei completamente o bot, que é essa expansão, e que tu tens objetivos, mas depois em contrapartida tens um ser, que é um espião, que está a travar naquilo para não ser apenas criar estes objetivos. Cria-te ali alguma aleatoriedade para que não seja sempre direto. E assim, tu sabes que nunca consegues agradar a gregos e coreanos, não é? Há pessoas que gostam de um jogo, há pessoas que gostam de outros jogos. E se tu tentas fazer um jogo que agrada a toda a gente, não vai ser bem sucedido. Tens que conhecer bem as pessoas que gostam do teu tipo de jogos, que gostam do teu sistema, que gostam do estilo de jogo que tu fazes ou que jogas, e dirigir os jogos. Eu dirijo muito para mim, mas o tipo de pessoas que jogam os jogos são o tipo de pessoas que jogam os jogos comigo. Por isso não é muito difícil dirigir os meus jogos aí a salvo. Não é? Eu não posso querer dirigir um jogo a toda a gente. Não vai ser bem sucedido. Não vai ser bem sucedido. Aliás, como todos os produtos que surgem da criação humana, não é? É assim para tudo. Não é? Claro. Quem usa um produto não usa o outro. É uma questão de escolha. Que está relacionado com os perfis e com os gostos pessoais. Não pode desagradar a toda a gente. É complicado. É pena, não é? Quer dizer, depende, há alguns produtos que agradam a toda a gente. Mesmo assim, estava agora de repente a pensar nos computadores. Toda a gente tem computadores, mas há uns que preferem há uns que preferem Windows, há uns que preferem Mac. Mas toda a gente usa computadores. O ideal seria fazer um produto em que toda a gente quisesse. Mas é muito difícil, não é? Uma vez uma década. Um dia todas as pessoas vão achar os jogos de tabuleiro essenciais. Um dia destes. Vamos ver. Vamos ver. A partir daqui de outra coisa que falaste também, tu referiste que nos teus jogos, como tentas criar estas tais narrativas, estes tais contextos, tens sempre aqui um equilíbrio
que por vezes não há de ser difícil não há de ser fácil de conseguir, que é este equilíbrio entre a quantidade de regras para simular aquele tipo de objetivos, que é uma coisa que nós vemos, por exemplo, muito nos wargames, aquelas regras imensas para conseguir simular aquela realidade que está a ser ali infindáveis, com aquelas múltiplas exceções, aquelas coisas todas. Com quadros e com rolos e tudo para tentar simular exatamente como poderá ter sido aquele conflito, não é? Aquelas coisas todas. E quando se quer fazer uma simulação, há sempre esta dificuldade, que é uma coisa que eu imagino que tu tenhas sentido e que, no meu caso pessoal, ao olhar de fora, eu consigo ver e dá-me a sensação que, da parte do teu estilo, como designer, é esta capacidade para pegar em mecânicas, combiná-las em mecanismos e ter múltiplos mecanismos e pequenos sistemas dentro de um grande sistema. Isto para ti, esta análise minha, que é feita de fora, isto faz algum sentido? Tem alguma lógica? Tu pensas nisto assim? Eu penso em que tu precisas de fazer certas coisas para conseguir outras na tua vida, não é? Não consegues, chegas ali e tiras as coisas. Tens um processo até conseguires aquilo que queres. E eu tento pôr esse processo dentro dos meus jogos, ou seja, quando há aqueles pequenos sistemas que são ligados uns aos outros para tu chegares a um sistema final, no mais básico dos básicos, chegares aos pontos, e para chegares aos pontos vais ter que fazer 2 ou 3 coisas antes. Eu acho mais interessante do que simplesmente chegar a um sítio onde eu tiro dinheiro, ou chegar a um sítio onde eu tiro madeira, ou chegar a um sítio onde eu tiro isto, e depois é o meu jogo. Eu gosto que as pessoas, no fundo há quem diga que é trabalho, não é? Eu gosto que as pessoas demorem a chegar às coisas, e isso dá também uma expressão muito mais estratégia, médio e longo, ou um pensamento mais de estratégia, médio e longo prazo nos jogos, que é o que eu gosto de facto. E para isso, sim, eu tenho que incorporar vários sistemas diferentes que tu podes considerar mini-jogos dentro do próprio jogo e que tu tens que contornar para depois chegares ao jogo final, ao objetivo final. Eu gosto de fazer isso. Para mim é uma das coisas que me dá bastante gozo de desenhar nos jogos. É conseguir ter uma série de mini-sistemas que depois se interligam uns com os outros, mas que façam sentido tematicamente. E talvez seja essa a parte mais difícil. É como é que eu consigo fazer isto tematicamente se consiga fazer sentido. Eu posso dar um exemplo. No Lisboa, por exemplo, tu precisas de ir ao Manuel da Maia para conseguir ter os projetos, só depois com os projetos é que tu precisas de ir ao Marquês para conseguir fazer ter as licenças para poder construir e então conseguir depois fazer a cidade. Curiosamente, peguei nessa parte urbana do teu jogo para fazer um próximo vídeo, que há de ser para a semana, sobre, se calhar não sei se sai na semana, depois depende de como é que este sai também, em que fala como é que a malha ortogonal que tu usaste para simular o projeto da Baixa está associada a um processo gradual em como vamos retirando os resíduos, ou seja, os produtos dos vários efeitos do terremoto, do tsunami e do incêndio, como é que isso vai sendo gradual, os efeitos em rede que isso faz, que é uma simulação urbana, como nós temos. Tu sabes que é curioso que quando abres o tabuleiro de Lisboa, o mapa da Baixa de Lisboa desenhado na altura está lá. Uhum. Foi mesmo tirado da internet e feito por cima e nós colámos o mapa da cidade de Lisboa. Muita gente diz que isto é uma folha de Excel. Não, é mesmo assim. Eu não tenho culpa que eu esteja desenhado numa folha de Excel na altura. Mas é mesmo assim, a cidade é feita assim. Por exemplo, eu acho muita piada aquele sistema também em que penso que é o bispo que vai andando, não é? Aquele ser representante da igreja. E vai-te dando poderes. E mas depois chega aquele limite, o Marquês corta aquilo e nós temos de... Aí aí está a parte da história que eu tentei ligar, não é? O Marquês não era muito apologista da igreja pelo poder que eles tinham. Aliás, ele acabou com a Inquisição, não é porque era uma pessoa muito boazinha. Acabou com a Inquisição porque ele tinha demasiado poder para o que ele gostava e desejava que a igreja tivesse. São os jesuítas por isso mesmo também. Há várias cartas que falam disso. Todo esse sistema, a parte de tu fazeres negócios também nas docas também é interessante no jogo, porque é aquela parte mais em segredo que acontecia de certeza nessa época, acontece hoje ainda, mas e toda essa teia para ser ligada, toda essa história para ser ligada, eu tive que construir sistemas diferentes que depois reunissem a história, não é? E é daí que tu encontras vários pequenos jogos. Aliás, tanto que é admissível, dá para ver perfeitamente que eu fiz isso, porque eu construí o Mercado de Lisboa baseado
na construção da cidade. É exatamente a mesma mecânica. Se tu sabes jogar a construção da cidade de Lisboa e sabes como é que pontuam as lojas e os edifícios públicos, é este o jogo. É exatamente este o jogo. Por isso, tens aí um jogo dentro do jogo. E eu fiz o seguinte aí, que é engraçado. E a minha ideia também era, se tu souberes jogar este, já conheces as mecânicas de Lisboa. Ok? Sim, só vamos em Lisboa, não é? Só que em épocas diferentes. É Mercado de Lisboa. E é engraçado que foi o editor que é americano que quis ter o nome em português. Mercado de Lisboa. Ele chamava-se Mercati. Acho que era Mercati. Sim. E ele é que disse, ele esteve em Lisboa. E ele disse, não, vamos chamar de Mercado de Lisboa, que eu estive no Mercado da Ribeira. Ok. E foi ele que disse para ter o nome em português. Eu fiquei todo contente, obviamente. Tenho vinhos, tenho de Lisboa, tenho o Mercado de Lisboa, já nomes em português vão ser conhecidos internacionalmente. Ou seja, supostamente não vai haver tradução, vai ser mesmo este o nome original. Teve o Mercado de Lisboa. Quer dizer, não sei, eu sei que há uma versão japonesa. Não sei se eles têm Mercado de Lisboa. Não tenho a certeza, mas o jogo inglês, pelo menos, tem o título de Mercado de Lisboa. Isto relaciona-se também com outra coisa, que é, então, supostamente, achas que Portugal é um bom tema para conseguir vender jogos? Nós temos 1000 anos de história, não é? Aliás, nós temos uma editora portuguesa, uma das poucas que temos em Portugal, e os jogos deles são baseados na história portuguesa, não é? A Mebo, e eu julgo que agora também a Pitágoras também está a fazer isso. Os seis castelos, etc. Por isso, nós temos tanta história aqui que dá para fazer milhares de jogos sem parar, não é? Sim, até saiu o Porto, saiu Lisboa, sim. Até autores não portugueses vêm cá buscar temas para fazer, não é? O Coimbra também saiu agora, há pouco tempo, há 2 anos. Já há algum tempo o Mac Gertz tinha feito o Navegador. Os descobrimentos portugueses, por isso. Sim, nós somos dos países da Europa com uma grande história e os nossos descobrimentos estiveram pelo mundo inteiro. Nós temos muita coisa para contar. Vale mesmo a pena fazer jogos com temas portugueses. Como é que tu vês, está neste momento também a surgir um crescimento da parte da academia, da investigação, como é que tu vês este interesse por os jogos? E alguns destes artigos citam jogos teus. Aliás, eu vi alguma coisa com o CO2, né? Sim. Já li 2 ou 3 artigos em que o CO2 tinha sido apresentado numa aula universitária. E com isso, obviamente, não é? O CO2 é um jogo. Eu tento fazer sempre com os jogos. Portanto, não são simulações. Acaba por ser um jogo, não é? Tu acabas de ter que abstrair de certas coisas. Mas alguns dos jogos, no caso do CO2, têm uma base científica. Ou seja, eu pesquisei durante o que acontece ao carbono e como é que funciona as permissões de carbono e tudo isso, os mercados, como é que funcionam. Eu tive alguma pesquisa grande à volta disso. E que tentei meter no meu jogo, da melhor forma que consegui. Por isso, e cada vez há mais autores que têm uma pedagogia forte e ambiental, não só ambiental, mas contemporânea, dos problemas contemporâneos nos jogos. E isso é óbvio que depois é utilizado para ensinar as pessoas, não é? Essa parte pedagógica que é importante. Mas já há muitos anos atrás, já no tempo do Catan, diria há 10 anos até, já havia universidades nos Estados Unidos que utilizavam o Catan para ensinar certas matérias, como gestão de recursos, organização, projeto, tudo isso, eles utilizavam o jogo como ferramenta pedagógica nas aulas. E eu lembro de ter lido vários artigos sobre isso e achei excepcional. Provavelmente hoje cada vez mais. Sim, é uma tendência. Existem, por exemplo, sobre o Catan, existem mesmo muitos artigos. Até existe um que é muito interessante, que é sobre jogadas de ódio, que compara as jogadas de ódio no presencial e no online. É uma coisa muito engraçada no Catan. E no online, obviamente, é maior. É engraçado ver este tipo de coisas. E como as pessoas reagem também é importante, e isso dá-se nas aulas, na escola e na universidade, as pessoas como reagem à vitória e como reagem à derrota e da maneira como elas se erguem ou não. E os jogos têm essa mais-valia de ensinar isso facilmente. Não é? Ou seja, este é um conhecimento que está a ser construído neste momento, que era dos estudos dos jogos sérios, que neste caso estavas a falar, da aplicação do jogo para ensinar alguma coisa, ou para ensinar qualquer coisa. Mas depois tens a parte histórica dos jogos. Eu posso dizer que eu já aprendi tanta história só à conta dos jogos, porque conheço coisas que não conhecia antes, só porque joguei um jogo com o nome da terra e percebi como é que aquilo funcionava. E eu acho isso muito interessante. Claro que pode ser ensinado nas aulas.
Sim, tem sido feita esta abordagem, quer do ensino dos jogos para vários objetivos, quer do próprio estudo do design dos jogos em si, no caso dos estudos dos jogos, e há também cada vez mais cursos dedicados a esse tipo de coisas. Design de jogos já, mesmo de jogos de tabuleiro, não é só jogos de vídeo. Jogos Sim, de vídeo sim. já sabia que existem vários cursos, mas designs de jogos de tabuleiro, o jogo analógico, né? Não sabia que havia. Sim, o que começa a haver neste momento, que é uma coisa curiosa, é o uso do design do jogo analógico como parte de protótipo, na parte da prototipagem, até de futuros jogos digitais. É uma coisa engraçada. E isto tem permitido, depois há muitos artigos que investigam este tipo de coisas, tem permitido retirar alguns ensinamentos até das pessoas que tentam fazer a abordagem pelos jogos digitais e depois concluem coisas sobre os analógicos. O jogo digital tem mais flexibilidade, não é tão estático. Não é estático, é um jogo dinâmico, por isso tens um campo maior em que podes abordar quando queres fazer as coisas ou queres objetivos diferentes. É mais fácil do que num jogo de tabuleiro que tem uma duração limitada de tempo, não é? Enquanto num jogo de videojogos, 20 horas, 30 horas, seja o que for. E num jogo de tabuleiro tens uma duração limitada de tempo em que tens de atingir um objetivo e alguém tem que ser o vencedor ou tem que ser o grupo vencedor. E no jogo digital isso não acontece, por isso. Eu considero, estou a dizer um disparate, mas considero o jogo de tabuleiro mais difícil de desenhar do que o jogo digital. E eu posso dizer isso porque eu trabalhei na Miniclip durante uns meses, eu tive consultor com a Miniclip durante meses, quase um ano, e eu achava mais fácil a abordagem do jogo digital do que o jogo analógico. Porque é muito mais limitado teres aquela folha, aquele quadradinho, aquele teu tabuleiro ou aquele conjunto de cartas do que no jogo digital. Tu podes dar asas à imaginação e por aí fora. Não? O número de elementos que entram no jogo não tem problema nenhum. Sim, é uma experiência mediada, não é? Enquanto no jogo não há grande mediação. Levas com o sistema de regras todo e tens que lidar com ele. Se queres, não é? Pois, e pronto, não é fácil lidar com isto. Muita gente tem os meus jogos na prateleira e não os tira, não é? Pois, não é fácil, não é fácil. Mas nesta área está assim construído constante conhecimento, então há sempre muitas publicações, e a sensação que me dá é que, por exemplo, depois este conhecimento que vai sendo criado acaba por não chegar aos designers que estão a criar jogos. Parece-me que faltam aqui pontes de transferências de conhecimento de um lado para o outro. O que é que tu achas sobre isto? Bem, eu talvez não esteja muito atento, mas eu acho que eu tenho suficiente informação. Tu encontras tantos designers online hoje em dia e é fácil de contactar com todos, não é? Se precisares de essa informação por causa de alguma coisa, é relativamente fácil de contactar alguém que saiba, tanto editores como designers, que te deem a informação que necessitas. Eu não acho que haja falta de informação, é uma questão de pesquisar e procurar, não é? E consegues tudo o que necessitas hoje em dia. Se eu precisar de algum... Eu fiz alguns amigos designers na indústria, mas e se eu precisar de alguma ajuda em qualquer coisa, eu consigo facilmente, através das redes sociais, contactá-los. E por isso acho que qualquer pessoa hoje em dia que necessita informação sobre o design dos jogos consegue. E há em todo lado, não é? Há bases de dados enormes sobre design, há vídeos no YouTube, milhares de vídeos sobre design de jogos. Não concordas comigo? Sim. Eu acho que há muitos vídeos, mas o que me parece é que a academia não está a comunicar muito com a indústria, os designers e vice-versa. Parece-me que estão afastados. Epá, não sei responder essa pergunta. Também confesso que é uma coisa que eu nunca pensei muito sobre isso. É possível que não haja muita relação entre o que está a passar, o que tu estás a dizer é o que está a passar academicamente e profissionalmente, Sim. as coisas estão afastadas umas das Sim, outras. exatamente. E eu diria que sempre foram. Pois, lá está. O sistema académico é sempre um bocadinho mais afastado do que se passa profissionalmente. Mas sim, talvez. Sim, por exemplo, um exemplo. Quantas aulas abertas sobre design de jogos é que tu deste em Portugal? Eu não dei nenhuma. Pronto. Fiz aquela entrevista contigo e a coisa não correu muito bem. Tinha Tá, estado a tudo bem. jogar um playtest até às tantas da manhã que estava difícil. Dia seguinte, mas sim, não, eu não dei nenhuma. Mas já tive alguns convites. Sim, já tive alguns convites. Eu simplesmente é porque eu estou bem agora aqui contigo, que é uma conversa mas eu não me estou bem com a falar em público. É uma questão. A minha, só, pessoal. Mas, por exemplo, eu sei que o Stefan Feld é professor e eu acho que dá conferências às condes, não é? Mas isso, pronto, é um sítio específico onde as pessoas que se interessam por jogos vão. Mas as palestras há em vários lados agora, nas escolas.
Também talvez seja culpa da parte académica que não convida também os designers para isso. Exatamente. Mas eu já tive alguns convites, eu só não aceito porque eu não gosto de falar em público, mas se for assim em videoconferência, eu agora vou fazer uma para os Estados Unidos e não me importa. Presencialmente é que não, é uma coisa minha. Mas talvez seja por isso, não faço ideia. Talvez seja a razão, é que há pouco convite para os designers, ou porque se calhar não há muito interesse no que eles sabem, não sei, nem sei dizer. Eu pessoalmente tenho pena, porque acho que há muito conhecimento de um lado e do outro que se fosse partilhado e tivesse ligação era bom para todos. Mas estás tu aqui também a estabelecer essa ligação, não é? Estou a tentar. Pronto. Que é o que precisamos. É um dos objetivos mais recentes até aqui do canal, que tem tendido um pouco para isso. Acho que é uma coisa que faz falta e será um dos objetivos para continuar a desenvolver. É tentar fazer estas pontes, para que as pessoas se conheçam, para saberem o que é que existe, o que é que vai acontecendo, porque acho que pode ser benéfico para todos e acho que pode ser bom para a academia, porque vai aceder a pessoas que têm muito conhecimento acumulado por grande experiência como jogadores e como designers, e também para os próprios designers, por vezes, se calhar, terão acesso a coisas que já estão consolidadas para ajudar os seus designs, e o objetivo é sempre melhores produtos. Acho que é isso que toda a gente quer. Mas há muitos bons produtos em todo lado nos jogos, não é? Há muitos. E agora é difícil de saber quais são os bons. E tu não podes jogar os jogos todos para experimentar. Mas todos os conteúdos, como o teu canal, os canais de review, são importantes por causa disso. Então, tu consegues selecionar o que é bom e o que não é bom. Mas sim, e há haver mais partilha de informação, talvez. Mas eu acho que não é por falta das pessoas, não é por falta dos designers não quererem partilhar a informação que têm. Simplesmente porque há pouco interesse, ou não há, ninguém pensa muito nisso a sério ainda, talvez. Está na altura disso mudar. Provavelmente, sim. É verdade que o design dos jogos começa a ser alguma coisa com relativa importância na sociedade, pelo menos na sociedade que faz parte dos jogos que trabalham que jogam. Os autores começam a ser conhecidos, começam a ser tipo, há quem compre os jogos daquele ou daquele indivíduo ou só daquele indivíduo. Portanto, alguma coisa essas pessoas têm que trazem gente atrás, não é? Portanto, algum conhecimento eles conseguem partilhar ou deveriam partilhar com outras pessoas que gostavam de ter. Sim, acho que tem razão. Já haver mais partilha de informação. Tá? Mas, sabes, eu nunca pensei muito nisso. Eu acho que é uma coisa que os designers se tu reparares, têm surgido cada vez mais. Até em Portugal a gente notou isso, não é? Eu já há uns anos que faço a gestão daquela página que tem os jogos todos portugueses, ou todos os portugueses. Há uma página do BGG em que eu reúno, pelo menos tento reunir tudo o que há, e mesmo protótipos e tudo. E de ano para ano tem-se visto um crescimento muito grande de novos designers a aparecer, novos jogos a serem publicados. Por isso, se isso está a acontecer e há pessoas que conseguem desenhar jogos e que se esforçam para ter jogos bons no mercado e conseguem publicar, é porque essa informação está a ser partilhada de alguma forma também. Não é? Tu não chegas assim de repente, bem, há bocado estávamos a falar nisso, não chegas assim de repente e desenhas um jogo, só joguei Monopólio, mas agora vou desenhar o melhor jogo do mundo. Há quem pensa que isso é possível, mas não é possível. Mas não é possível. E por isso, se as pessoas estão a conseguir publicar os jogos e têm já jogos melhores no mercado, é porque essa informação está a ser partilhada de alguma forma. De uma maneira mais privada, não sei. Eu acho que é mesmo uma questão de foco. Enquanto os académicos estão focados nos artigos que têm que produzir nessas coisas, os designers estão focados nos jogos que têm que produzir e depois é normal. Sabes, quando se está a produzir um jogo, ou quando se está a desenhar um jogo, ou a criar um jogo, tu tens, pelo menos hoje em dia, e a maneira como eu trabalho, eu tenho um grupo grande do Discord em que estamos constantemente a discutir design, não só dos meus jogos, mas de outros jogos. Por isso, toda essa informação é partilhada nesse grupo. E, portanto, o grupo não é muito grande, tem 600 ou 700 pessoas, mas há mais grupos como esses, e cada vez mais nesses canais em que essa informação é partilhada. E tu, dentro desses canais, vês muitos designers e gente nova que começa a desenhar jogos. No meu canal tenho muita malta que aparece e diz: pá, tenho aí meus jogos, experimenta aí, vamos testar aí o meu jogo no tabletop, porque é muito fácil hoje em dia, não é? Tu pegas umas imagens, metes online e já podemos jogar. Isso, de alguma forma, essa informação que tu estás a falar está a ser partilhada. Agora, se isso chega ao meio académico, já não sei dizer. Chega pouco. Saberás melhor que eu. Não chega muito, infelizmente. Mas isso vai mudar.
no futuro. Até porque, como dizes, os jogos estão a ter cada vez mais importância social. E neste momento, especialmente se atendermos aos jogos digitais, eles já representam uma fatia enorme da economia e a coisa vai continuar a crescer. Por isso, vai haver muitas mudanças e os jogos vão ter cada vez mais importância no mundo, para todas as pessoas e no fundo, quer sejam jogos analógicos ou digitais, a base metodológica é a mesma, é um jogo, não é mesmo? Portanto, as coisas estão lá, a base é a mesma e o comportamento humano é o mesmo e isso é algo que é muito importante estudar e as bases acabam por ser as mesmas e têm importância, quer seja qual for a plataforma para a qual seja criado. O conhecimento é válido para ambas e útil. Falaste aqui de outra coisa também que parece interessante, que é o facto de haver muitas coisas no mercado, muita criação. Eu dou por mim a pensar, mas realmente há tantos jogos, e se isto são coisas físicas, os jogos são físicos, são caixas, não é? Que ocupam volumes, ocupam espaços, e é suposto estarem em lojas. Como é que é possível se quer ter lojas? É suposto, não é? Sabes que se vende mais jogos online do que em lojas. Sim. Mas mesmo online, como é que nós não conseguimos ver páginas infinitas de jogos para procurar, não é? Como é que é possível lidar com isto tudo? Porque é muito. Daí voltarmos àquela conversa do início, que é os reviewers e canais como o teu que vão divulgando os jogos e que as pessoas vão atrás. E já ouvi falar e fala-se assim, por isso é que eu digo que há muitos jogos no início que há muitos jogos que são muito bons e que nunca chegam a sair cá para fora, nem têm uma grande publicação, nem são muito jogados porque não são divulgados. E eu acho que é a divulgação a parte mais importante de um jogo a vingar no mercado. Claro, o jogo depois, quando as pessoas jogam, têm gostado do jogo. Não é? O jogo tem que ser relativamente bom. Mesmo que o jogo tenha imenso hype, como se diz agora, e que esteja no mercado e que toda a gente compre, que o jogo não presta, depois já ninguém vai falar mais dele. Mas a primeira impressão e o ponto de partida será sempre a divulgação dos jogos. E é assim que tu escolhes o jogo que tu vais comprar no próximo Essen. Ouviste falar que o designer X vai ter aquele jogo, e é um dos designers preferidos, é uma das informações. Ouviste falar que o teu reviewer, gostas muito, falou sobre este e sobre aquele jogo, tens a mesma diferença que ele e vais buscar esse jogo, mas com cerca de 1000 jogos que saem por ano é muito difícil de todos vingarem. Não é? E esse é um dos grandes problemas também de novos designers que tentam lançar-se no mercado, porque ninguém ouviu falar deles, é mais difícil vender um jogo, não é? O jogo tem que ser conhecido, mas o jogo, entretanto, não saiu. Como é que o jogo vai ser conhecido? Como é que alguém vai comprar o meu jogo no meio de 1000 jogos e eu não é o primeiro que eu faço? Não é fácil, é complicado. E o sistema que nós temos, jogadores de escolha de jogos, normalmente passa mais por, mais uma vez, a base de dados, o BGG, o que é que está a sair e o que é que não está, as notícias que saem sobre os jogos mais importantes daquele ano, os designers que tu ouves normalmente e que costumas jogar e que já conheces, e depois um ou outro jogo que de repente sai de lado nenhum e que começa a ser falado e que quer experimentar isso. Mas de facto é difícil. Eu posso dizer que eu compro cada vez menos jogos por ano, sou cada vez mais seletivo, até porque eu tenho uma parede cheia de jogos e metade deles eu não jogo, ou mais de metade eu não jogo. E por isso tenho sido cada vez mais seletivo nos jogos que eu compro e tenho andado sempre, normalmente, eu posso dizer, ou é porque é um designer que eu conheço e que eu gosto, ou porque um amigo ouviu falar de um jogo e a gente foi se informar especificamente desse jogo e de facto nas mecânicas originais, ou tudo original. Mas sim, é cada vez mais difícil de escolher no meio de tanto jogo. Não é? Especialmente para quem está a entrar no mundo dos jogos, para quem começa a ser jogador, o que é que eu jogo? Eu diria que para quem começa a ser jogador, eu não lhe dava um jogo que saiu, ou que vai sair no próximo ano, ou que saiu este ano. Eu diria que quem vai ser jogador agora, vai buscar ou um Porto Rico, ou um jogo que já tenha alguma característica no mercado, um Catan, sei lá, um Azul, se for um jogo mais simples, alguma coisa assim. Para quem quer entrar no mercado, a preocupação não é o jogo que vem aí. Depois, é aquele primeiro ou segundo ano que nós começamos a jogar e que a prateleira de repente passa de 5 jogos para 30 ou para 40, não é? E de repente já tens 100 e aquilo não para até começares a para lá que isto já tem aqui muito jogo. E que compramos os mesmos jogos que os amigos todos, não é? No mesmo grupo temos 4 jogos. Aí não faz muito sentido se tu pensares bem, não é? Toda a gente tem em Lisboa, mas porquê a gente só precisa de um jogo? É o colecionismo que também motiva, não é?
E a lado material do jogo também é fascinante. Mas depois há pessoas que ficam só pelo jogo, há pessoas que colecionam, não é? Eu sou em parte colecionador, há aqui jogos que eu nunca venderia, mesmo que não jogue há 5 ou 6 anos, há aqui jogos que eu nunca venderia. Exatamente. Falaste aqui da questão de com esta quantidade toda, provavelmente isto exige mais marketing dos próprios jogos. Eu vi em algumas conferências, isto mais para os jogos digitais, em que, por exemplo, alguns jogos, o marketing do próprio jogo chega a ser 10 vezes o preço que custou o desenvolvimento. Tal é, mas também é um mercado diferente, não é? Que tem outro tipo de competição. A receita também é muito maior. É diferente, é outra coisa. Mas realmente tem um peso grande esta questão do marketing do próprio jogo e a divulgação. Eu acho que se vê mais hoje em dia, mais marketing por volta dos jogos da parte das editoras. Achas que falta? Não acho que falta, acho que se vê mais. Já há editoras a investir mais dinheiro do que se investia há uns tempos atrás nos jogos. Também é por isso que os jogos também estão mais caros, não é? Também temos que ver as coisas. Os jogos acabam por seguir o preço também, porque também é um maior investimento da parte das editoras no próprio jogo, seja a fazer marketing, seja a pagar mais ao ilustrador ou ao designer, ou a fazer produções melhores, ou a meter miniaturas, seja o que for. Os jogos têm subido de preço por alguma razão, não é só porque as editoras querem ficar ricas de repente, como há muita malta que pensa. É porque elas precisam de um gimmick para atrair o mercado aos seus jogos quando sabem que tem uma concorrência de mais 1000 jogos. Não é? E o investimento vai ter que ser feito. E eu acho que está a ser feito. Hoje em dia também há maior facilidade nas redes sociais de fazer publicidade, ou seja o que for, que é relativamente barato. Podes fazer um anúncio no Facebook por 30 euros ou por 40 euros, não é assim uma coisa muito cara. E as editoras estão um bocadinho a apostar mais nisso. É mais uma razão por aquilo que falámos, como é que se escolhe os jogos hoje em dia, tem que haver bastante mais divulgação. Eu julgo que é por aí, que é pela divulgação dos jogos. Eu pessoalmente faço alguma desde a criação do jogo até ao jogo sair. Nota-se que é intencional. É uma parte do meu processo. É uma parte do processo. Eu, como venho de marketing e publicidade, para mim faz sentido. E posso dizer que já tive discussões com a editora por causa disso. Eu começo a fazer isso muito cedo e eles não gostam. Mas eu acho que tem que ser feito muito cedo. Até porque eu gosto de envolver as pessoas no processo desde o início. E há pessoas que são jogadores que gostam de ser envolvidas desde o início. Especialmente aqueles que gostam de aparecer e testar o jogo uma vez, mesmo no início, e depois dizem, agora queres experimentar o jogo quando sair. Percebes? É giro. Olha, eu experimentei o jogo, era completamente diferente, e agora estou a experimentar o jogo agora e é outro jogo completamente diferente. Se calhar ficou melhor, se calhar ficou pior. Já tive pessoas a dizerem, quando eu joguei estava muito melhor do que quando saiu. Mas todo esse processo de divulgação, isso faz com que as pessoas depois também se juntem a ti e sigam o processo todo do jogo. Isso também, falando pessoalmente, porque é o que eu conheço melhor, eu acho que isso também tem ajudado no crescimento das pessoas atrás dos meus jogos, no caso do Kickstarter que tu falaste no início, que é esse tipo de divulgação que eu faço. Eu gosto de envolver as pessoas desde o princípio, a dar imagens, mesmo que sejam digitais, a mostrar como é que são os protótipos, o processo de criação e desenvolvimento do jogo. Muita gente acha isso interessante e gosta de seguir e prefere seguir isso do que apenas está aqui o jogo, está pronto, vai sair amanhã, bora comprar. Percebes? E as pessoas não se sentem envolvidas, não sentem relação nenhuma com o jogo. E eu acho que envolver as pessoas no processo tem ajudado bastante a ver nos meus jogos. Eu diria que faz todo sentido, até porque uma das principais características do que está mais ou menos publicado sobre este assunto destes jogos é que as pessoas valorizam o lado social. E essa tua abordagem é potenciar a socialização através do envolvimento da produção do jogo, que é ainda melhor do que jogar só o jogo. Não é? É um tipo de envolvimento mais fundo. Claro, e as pessoas ficam mais interessadas e dizem, eu lembro-me disto há 3 anos e agora que estou de gente jogar, afinal o jogo é uma porcaria de gosto, mas nada, não interessa, mas a pessoa foi envolvida e já teve aquela história com o jogo. E isso pode ser uma parte do processo também interessante quando tu tens um jogo que a gente chama com hype, porque é que no meio dos 1000 jogos, aquele jogo tem alguma evidência, porque tu se calhar já criaste alguma relação entre as pessoas e o processo de criação do jogo, e as pessoas já o conhecem e acabam por comprar, seja o jogo bom ou não, mas pelo menos já estão envolvidas no processo e sentem-se. Eu gosto pessoalmente de conhecer um jogo desde o início até ao final e de facto tento fazer o mesmo com os meus. Desse parte do marketing, falaste uma coisa importante que é também, por exemplo, esta aposta nas produções de maior qualidade. No teu caso, pelo menos, tens trabalhado ultimamente com o Ian O'Toole. Por si só, neste momento, é também já uma celebridade dentro do mundo dos jogos. Eu criei o Ian O'Toole. Mas olha, eu tenho uma história engraçada com ele. Eu nunca tinha trabalhado com o Ian O'Toole, nem com a Eagle Griffin Games, quando lancei o Galerista. O Galerista foi o primeiro jogo que eu trabalhei com ele. E foi completamente um acaso. Nem a Eagle Griffin tinha publicado o Galerista, nem eu tinha designer para fazer aquilo.
eu tinha o jogo nas mãos, mas não tinha editora. E aí ele respondeu foi, nós não temos tempo para fazer um jogo dessa envergadura. É demais para nós, não temos condições, não temos gente, nem tempo para fazer isso. E eu disse, não, dê-me um budget e eu faço tudo. Eu entrego-vos a chave na mão, vocês têm que pegar o jogo e produzir. Não tenho que fazer mais nada. E eu convenci-os a fazer isso. E sem querer recebi um e-mail de um gajo chamado Inotu que dizia, olha, sei que tu estás a fazer um jogo agora, eu gostava de me envolver, porque eu gostava de entrar na indústria dos jogos de tabuleiro. Até agora não fiz nada. Ele acho que tinha desenhado um jogo só, a parte do jogo, e faço isso em 15 dias. E eu disse, olha, porra, 15 dias é a mesma data que a gente precisa, mas eu não tenho dinheiro, tenho para aí 5 mil euros para fazer o jogo, foi o que eles me deram. E ele disse, não há problema nenhum, bora lá fazer isso. E acabámos por fazer o Belarista num budget, super low budget mesmo. Eu, por exemplo, não sei se tu conheces o Belarista, mas o Belarista é uma série de artistas que são originais, ou seja, são amadores, artistas amadores. E eu não tinha budget nenhum para fazer aquilo, a editora não estava interessada em fazer o jogo, mas eu tinha que os convencer a terem jogo de mão para produzir. E então o que eu fiz foi, andei em sites onde conseguia encontrar artistas e pintores e fotógrafos, a perguntar se eles não se importavam de me mandar uma obra de arte que eu ia publicar no jogo e depois oferecia-lhes um jogo a cada um. Epá, tu nem imaginas a quantidade de obras de arte que eu conseguia arranjar originais. Porque bancos de imagem, nem pensar, o preço das obras de arte que tu tinhas que pagar em royalties era muito fora do meu budget, que era quase nenhum, né? E o budget era todo para o Ian O'Toole. E então foi assim que eu consegui fazer o jogo, porque, epá, eu posso dizer, rasquei-me o mais possível. E o Ian apareceu por acaso. Foi por acaso. E o jogo ficou giro e ficou muito bom. E a Eagle Living publicou. E depois de ter visto que não tinham trabalho nenhum, a não ser publicar o jogo, porque eu fiz o livro de regras e tudo, foi o que eu desenhei. Eu faço o livro de regras geralmente para os meus jogos. Só disse que tinha contratado o Paul Rogan para fazer a edição do jogo. Eles simplesmente pagaram ao homem e produziram o jogo. E foi assim que o jogo saiu e a partir daí perguntaram pelos vinhos e pelos outros jogos. E neste momento eu trabalho exclusivamente com eles, não porque eles querem, mas porque interessa-me também trabalhar com eles, porque produzem bem, não é? Dão-me a liberdade toda que eu preciso. Pagam o Ian O'Toole, que agora já não recebe 5 mil euros para fazer um jogo daqueles. Pois, deve ter mais agora. Mais agora. E pronto, mas foi um acaso. Foi mesmo um acaso e foi muito engraçado por acontecer. Foi bom para os dois, ambos estávamos a precisar daquilo naquele momento. Sim, neste momento ele tem uma quantidade de ilustrações enorme em grandes jogos. Ele fez este jogo porque estava demasiado ocupado. Imagino. Não tinha tempo, o jogo entrou assim de repente em termos de arte, foi fora do tempo, não estávamos à espera que fosse preciso nessa altura. Mas sim, e ele fez todos os jogos. É um artista espetacular. Ele tem uma coisa muito boa que é, ele também é gamer, ele também é jogador. Isso era uma coisa que eu te ia perguntar. Parece que é uma coisa importante. E é jogador de jogos complexos como eu. E nós jogamos o jogo entre os dois. Ele também faz outra coisa, ele tem várias coisas boas. Além de ser jogador, ele também é gráfico. Portanto, ele não só faz as ilustrações, como ele prepara a parte dos ícones e tudo isso, que é um trabalho que nem imaginas. O trabalho de fazer os ícones todos e preparar toda a parte gráfica do jogo é enorme, é gigante, demora tempo. Discussões. E teste. E a coisa boa é que ele próprio testa. Ele desenha os jogos em cru. Os protótipos dele às vezes são piores que os meus. São folha branca só com ícones. E vai com os grupos dele na Austrália, onde ele mora, joga os jogos para ver se os ícones funcionam e como é que estão, antes de ter a ilustração. E isso é muito bom. Ele testa os jogos com os grupos certos e muitas vezes melhora o jogo. Dá-me feedback sobre como correu e mesmo mecânicas e tudo. Eu já cheguei a alterar mecânicas para depois se adaptarem melhor à parte gráfica e ficarem mais precisos e mais fáceis de entender. Pois é aquele processo de integração que às vezes falha em alguns jogos em que nós vemos claramente que a ilustração foi ali colada. Só foi colada, o grafismo depois é feito por outros também que nunca jogou, que nem sabe as regras e depois o designer não consegue falar com todos porque é a editora que fala com os artistas ou com o gráfico e a editora não conhece bem as regras, porque o jogo está a ser mudado. E isso faz com que seja um processo muito complicado. E eu, felizmente, tenho facilidade nesse processo porque sou eu que reúno a equipa e falamos todos diretamente. A editora é só envolvida quando é necessário e são espetaculares, porque se precisa de alguma coisa, eles entram logo imediatamente.
mas o processo é todo feito, é todo gerido por mim, digamos. E quando eu faço alterações, falo diretamente com o Ian. E se preciso de desenvolvimento, tenho com o Grogan, ou neste caso o Julian que faz o desenvolvimento do jogo comigo. A edição é diretamente com o Grogan e a equipa. E a editora está lá, está a comandar o processo, mas não está completamente envolvida até começarmos com a produção do jogo. E isso poupa-lhes tempo, é bom para eles que podem fazer outros jogos, não é? E é bom para mim, porque eu tenho liberdade total. E o processo é mais curto, ou seja, não tem intermediários, é direto com quem interessa dentro do jogo. Sim, nesse caso, também é curioso teres referido aqui o Paul Grogan, porque ele é um criador de conteúdos também, para além de todo o trabalho que ele faz de revisão de regras. O que me parece que também é muito interessante, eu não sei se isto é verdade ou não, mas dá-me a ideia que uma participação dele, observações e a participação do próprio design, provavelmente também devem ajudar a tornar o jogo mais perceptível depois para quem vai tentar ter que compreender, porque tem que perceber as regras, tem que entrar no jojo como alguém que nunca viu. Essa malta toda é jogadora, por isso, e essa é a grande vantagem. Eu faço questão, tive sorte, mas a maior parte das editoras também trabalha assim. Todas as pessoas que participam comigo jogam jogos com regularidade. Isso é ótimo, eu recebo feedback de todos eles, altero o que for necessário, o Paul Grogan já fez desenvolvimento montes de vezes, o Ian também, o Julian Pombo, por acaso fez este jogo comigo também, também é muito envolvido, ele testa e dá-me montes de feedback. Isso ajuda imenso. A ter um ilustrador. Eu confesso que o primeiro Kanban que eu fiz, quem fez a ilustração não conhecia o jogo. E fez a ilustração e não sabia as regras do jogo, nunca tinha jogado o jogo, nem sequer era jogador, era um ilustrador, um artista. E a coisa não, eu diria que não correu pelo melhor, não é? Se eu comparo o primeiro tabuleiro com o tabuleiro que o Ian desenvolveu agora, são coisas completamente diferentes. E este é muito mais perceptível e mais simples de jogar do que o outro. Eu não sei se tu conheces o Kanban, o tabuleiro é um bocado, é demasiado ilustrado, mas também talvez seja culpa minha, não é? Porque eu também não sabia, era o meu primeiro jogo, ou segundo jogo, a gerir as coisas sozinho, e eu talvez não tenha sabido gerir as coisas, talvez não soube gerir as coisas como deveria ser. Agora já tenho mais alguma experiência com o sistema de trabalho, criação do jogo, mas é bom teres dentro da equipa quem faz o trabalho, que seja também jogador. O Paul joga o jogo, põe montes de questões nas regras, e muitas vezes eu vou ter que as ajustar porque de facto o que eu encontro ali não está a funcionar bem. E toda essa ajuda é como eu digo, eu simplesmente sou ali um filtro, eu não faço muita coisa, quem faz o trabalho todo é esta malta que testa os jogos e que me dá esse feedback todo, eu simplesmente filtro esse feedback e tento organizar a melhor informação que eu tenho para meter no jogo e para ficar bom, porque esses gajos têm que ser os pais do jogo. Essa parte toda, a equipa toda, os playtests, é a malta que cria um jogo bom. É ter bons profissionais que gostam de jogar bons jogos, que criam um bom jogo. Há uns anos atrás não se falava sequer em pagar um editor de regras. Ou pagava-se muito pouco um ilustrador, ou um gráfico era a editora que fazia o grafismo, ou mesmo para os designers o valor é miserável. Até que os editores começaram a ver que se calhar é melhor termos profissionais dentro da área e gente que é paga para fazer as coisas e que sabe fazer as coisas e que tem know-how para as fazer, do que simplesmente a gente ter um jogo amador. Com 1000 jogos que saem por ano, tu tens ali um jogo amador, ele não vai aparecer de certeza. E isto, voltando ao princípio da conversa, que o marketing, não só o marketing, todo o envolvimento que as empresas agora, que as editoras têm a nível mais profissional e buscar mais profissionais dos jogos, tem estado a melhorar a qualidade dos jogos e daí também o aumento do preço dos jogos tem sofrido. Isto, assim, em jeito de conclusão, parece-te que terá sido uma das evoluções do mercado, tem sido esta a integração de pessoas que trabalham nisto de modo profissional? Eu acho que sim, o mercado está muito mais profissional. Eu conheço várias pessoas, o Paul Grogan é uma delas, que deixou a profissão que tinha só para fazer, só para se dedicar aos jogos de tabuleiro. Se não fosse pago, ele não faria isso. Ele fez isso durante muitos anos enquanto teve o seu próprio emprego. E eu fiz o mesmo também. Eu fiz o mesmo. Eu fazia publicidade. Neste momento, felizmente, já não tenho nenhum. Ou felizmente,
Sim, infelizmente, diria que sim. Infelizmente já não tenho clientes de publicidade, já não faço publicidade, já larguei completamente, mas só estou a desenhar jogos. Se nós não fôssemos pagos, isso era impossível, não é? E há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, tu conhecias quantos designers que viviam dos jogos, muito poucos. Havia uns quantos, havia o Nizia, provavelmente, o Martin Wallace, poucos, não é? E neste momento já há bastantes que são profissionais, mesmo, designers profissionais. E editores e reviewers mesmo, já são profissionais na área. Portanto, é uma das coisas boas, é que esta indústria está mais profissionalizada. Mas ao mesmo tempo, eu diria que tem um aspecto curioso, que é o modo como se chega ao profissionalismo acaba por ser pela via do amadorismo. É verdade. É curioso. Mas a concorrência dentro dos amadores foi tão grande que alguém tinha que sobressair mais profissionalmente, não é? Mas eu acho que isso tem sido melhor para o nosso hobby, não é? Porque a qualidade das coisas tem sido superior, os designers têm sido, o desenho dos jogos tem sido superior, os jogos hoje em dia estão melhores do que há, quer dizer, com raras exceções, não é? Tipo, aqueles jogos que são clássicos neste momento, tipo o Porto Rico, o Imperial, o Brass, tudo isso, mas os jogos destes últimos anos são superiores aos jogos que saíam nos anos 90, pelo menos na minha opinião. São mais elaborados, são mais pensados, a arte é superior, a arte é muito melhor, não é mais agradável de ver, o grafismo é mais bem pensado, o que nos facilita como jogadores, porque nós estamos a jogar e percebemos olhar só para os ícones e percebemos perfeitamente o que é que se passa ali, não é? Os livros de regras também são mais cuidados, nem todos, mas assim. E essa é uma das lutas do Paul Grogan, não é? Que se queixa imenso que porque é que não contrata um profissional? Mas pronto, mas sim, quem quer vingar na área precisa profissionalizar a área. E até, eu estou a falar a nível internacional que eu conheço, mas em Portugal isso está a acontecer também, nós também estamos a ver isso. Tanto que as editoras estão a lançar mais jogos por ano, mas todos com uma boa qualidade. Não é? Agora, se eu gosto de jogo ou não, é outra coisa. Agora, os jogos têm mais qualidade, sim, mais qualidade na arte, mais qualidade no grafismo, os regras são melhores. Eu diria, tu falaste agora em hobby, que é uma coisa que eu acho que ainda não falámos aqui muito. Eu diria que, até quando falei naquela coisa daquela taxonomia que eu tinha criado, uma das conclusões, mais do que o tipo de jogo, ou se é um Eurogame, se é um Ameritrash, sei lá o que é, era esta noção de que estes jogos são jogos de hobby. E mesmo havendo este lado profissional, ele tem uma grande dimensão de hobby, porque era aquilo que tu dizias. Normalmente são pessoas que são jogadores, são pessoas que vêm do outro lado, que se dedicam depois a isto, embora ele esteja a ficar também industrializado neste momento e virado para as massas. Mas eu diria que é óbvio porque tem toda esta paixão, esta cultura que nós não vemos nos jogos do mercado de massas, que são diferentes. Eu acho que tu tens tudo dentro do mercado dos jogos de tabuleiro, não é? Tens o mercado do hobby, que são aqueles pequenos nichos que jogam jogos específicos, como por exemplo um nicho muito pequeno do 18xx, aí está, isso é muito hobby aí, não é? E esse nem sequer está profissionalizado. Mas também tens o mercado de massas, que já é considerado um mercado de massas, por exemplo, a venda da Plan B com o azul, isso já está dirigido muito ao mercado de massas, ou aquele jogo que saiu há uns anos que é o The Mind, que é só um baralho de cartas muito simples. Eu imagino a quantidade que eles fazem desses jogos, não é? Isso eu julgo que tens tudo, tens o hobby ainda, mas também tens a expansão das indústrias que interessam a vir buscar cada vez mais. Por exemplo, a Esmondé é uma das maiores empresas da indústria neste momento, que eu vou comprar todos os jogos, todos os outros montes de editoras, comprei editoras americanas, editoras francesas, etc. E esses estão de facto interessados em ter. Hoje tem os dois nichos, não é? Tem as massas e depois tem os jogos mais de pequeno mercado. Os jogadores e os colecionadores que querem coisas mais raras. É esta mudança que está a acontecer, tanto nas tipologias dos jogos, não é? Já não conseguimos separar tanto Eurogame e Ameritrash, como também estas editoras, que eram editoras de hobby, já estão a começar a conseguir ter escala suficiente para concorrer com as outras grandes editoras que antigamente metiam jogos no supermercado e que nós encontrávamos. Tanto que agora no supermercado já começamos a encontrar outras coisas, não é? O problema é que eu vejo os supermercados a ter outras coisas também. Acho que essa é a luta. Eu lembro na altura que falei com o Gil, essa era a luta do Gil, na altura era conseguir com que os supermercados conseguissem jogos que não fossem o monopólio e o Cluedo e o risco. Mas sim, estão mais abertos a isso. Mas mesmo cá em Portugal, eu não diria especialmente os supermercados, mas FNAC,
grandes cadeias como a FNAC e como o Corte Inglês já têm zonas próprias de jogos de hobby nas livrarias e isso tem crescido. E uma coisa interessante que eu tenho visto é que as pessoas que têm mais conhecimento do que lá está do que tinham há uns anos atrás. Quando eu comecei a desenhar jogos, ou mesmo a jogar e à procura de jogos, nós chegávamos a uma loja e perguntávamos sobre aquele jogo e ninguém sabia nada. Neste momento, mesmo que não te sabem informar sobre aquele jogo específico, pelo menos já te falam alguma coisa sobre jogos de tabuleiro, sobre este ou aquele, ou sobre como eles formam, como eles se jogam. E isso é bom, portanto, há aí mais informação. Falar nisso, com este teu mercado de Lisboa, vamos finalmente encontrar mais jogos Vital Lacerda em Portugal, assim, acessíveis? Não sei, eu acho que não há uma editora portuguesa interessada no jogo, mas provavelmente a Eagle Griffin vai por cá alguns jogos, não sei, não faço ideia. Como eu disse, eu sou ligado até à produção do jogo, quando o jogo chega assim para a minha mão eu já não sei o que é que acontece. A partir daqui já não é muito comigo. Não dá para tudo também, não é? E é uma parte do jogo, ou da indústria, que já não me diz muito, que é importante, obviamente, mas a mim já não, como criador já não é uma parte que me interessa de seguir. Mas provavelmente eu gostava de ter jogos em Portugal, não tenho. Não tenho. Quer dizer, tenho nas vossas casas, né? Pois é isso. É muito bom. Mas também não há muita gente em Portugal a jogar os meus jogos, não é? Há muito poucos e que normalmente adquirem o jogo pelo Kickstarter diretamente ou compram numa editora online aqui em Espanha ou pela Filiber ou assim. Por isso, essa não é a minha verdadeira preocupação. Mas, eu digo isso porque depois tem algumas pessoas que sabem, por exemplo, que existe um autor que é o Vital Lacerda, que cria um jogo que se chama Lisboa e que isso fascina logo as pessoas, especialmente depois quando olham para a caixa e vêm os azulejos e aquela arte toda. Mas eu não consigo comprar isto em lado nenhum. Eu gostava tanto de ter isto, nem que fosse só para ter, não é? Não consigo. E eu digo, pronto, estão a ver, isto são jogos de hobby, são coisas específicas. Específicas. Mas lá encontra-se, não é? O jogo não está esgotado neste momento. Infelizmente estão a fazer reprints dos jogos todos neste momento de Lisboa, do Vinhos e do Escape Plan. Estão a ser feitos reprints. Agora vêm ao mesmo tempo o Kanban para o mercado. Mas encontra-se aí, se procurares um bocadinho, aquilo deve ter. Em Portugal, claro. Eu estou a dizer pessoas que gostavam de ir a uma loja, uma FNAC ou uma Bertrand, é pena, não é? Já não ir levar, não é? Mas isso, quem tem que fazer isso são os editores portugueses, não é? É a única hipótese. Mas, por exemplo, a gameplay do Hélio e o jogo da mesa do Vasco costumam ter os meus jogos. Sim. É online. Sem pena. Eu lembro o Vinhos, o primeiro jogo, o Vinhos que eu tive, esteve na FNAC porque o Gil pôs o jogo lá. Consegui lá meter umas unidades, mas só consegui pôr uma vez. Mas aquilo vendeu logo. Vendeu. Aliás, o meu Puerto Rico, o meu Agrícola foram comprados na FNAC em Leiria, na altura, e eram os 2 únicos jogos que havia. Não havia mais, era só aquilo. Eu comecei a comprar os meus jogos, Puerto Rico e a Power Grid. Era um senhor que era dentista, que vivia aqui, que tinha um armazenzinho com esses jogos que comprava lá fora, vê lá, o mercado como era. Não havia editora nenhuma, estava o Gil na altura a lançar o Mesa Board Games com o Caravelas, o primeiro jogo. Lançámos mais ou menos ao mesmo tempo. Eu posso dizer que nós começámos mais ou menos ao mesmo tempo, por isso. E é engraçada a evolução da editora agora, é uma das maiores portuguesas, certo? Se não é a maior, mas é giro ver isso. É pena não ter nenhum dos meus jogos. Mas não é porque ele não tenha pedido, eu é que não faço. Um jogo demora muito tempo a fazer e não posso fazer um jogo especificamente para ele, porque são jogos grandes, né? Mas ele pode publicar mesmo, quem sabe. Fica a dica. É pequenino. Assim, uma última coisa que eu queria só te perguntar, porque a conversa já vai longa. Apesar das pessoas dizerem que não se importam nada de ver estes vídeos longos, o que eu ainda hoje me surpreende. Tens que cortar. Não corto, não gosto nada de cortar. Estes conteúdos são para guardar. Quem quiser faz pausa e volta a ver. Quem não quiser ver, não vê, também não faz mal. Isto não é para obrigar ninguém, só vê quem quer. Estás como eu, quem quiser jogar o jogo joga, quem não quiser não joga, pronto. Não há problema nenhum com isso. É que outra tendência neste momento que está a acontecer, agora tenho curiosidade sobre isto, eu até estou ligado a alguns projetos de investigação sobre isto, que é a abordagem para os jogos híbridos. Ou seja, esta noção de ir integrando
lentamente ou paulatinamente alguma tecnologia digital que apoie no jogo. Uma coisa tipo Chronicles of Crime, em que já tem aquilo, ou Alquimistas, em que já entrava ali o smartphone, já produzia algumas coisas para o sistema de jogo. Como é que tu vês isto? Tens alguma opinião formada? Eu não tenho muito, eu gostava que isso não acontecesse, mas é inevitável. É inevitável, vai acontecer. Há um jogo já, um jogo dos séculos, que também usa uma aplicação, mas sim, já vai, é inevitável porque a tecnologia vai entrar nos jogos, até porque facilita, sabes? Facilita muitas vezes em termos de regras, em termos de quando tu tens uma exceção e não sabes que o resultado, a aplicação é rápida, buscar mais rápido do que andares à procura de um livro de páginas de 24 páginas daquela regra. Em termos de, por exemplo, aleatoriedade, é fácil de se introduzir e uma aleatoriedade que pode ser controlada, ou seja, não é como um baralho de cartas que não sabes o que é que vai sair, ou como um dado que rolas, mas podes definir parâmetros para que só saem específicas coisas desse jogo. Não estou a dar um exemplo concreto, mas a tecnologia é mais controlável, não é? Por isso vai entrando devagarinho no mundo dos jogos. A aplicação no telemóvel vai ser cada vez mais usada, apesar de haver muita gente que diz eu não compro nenhum jogo que tenha digital. Sim. Mas eu acho que vai acontecer. Aliás, neste momento já há mesas que jogam jogos de tabuleiro eletrónicos, mas que são jogos de tabuleiro, não é? Que não as mesmas peças com a mão por cima, mas por baixo está a acontecer cenas digitais. O próprio tabuleiro é digital. Isso, por acaso, é uma coisa que eu acho piada. É que o tabuleiro é digital, dá várias informações, mas as peças continuam a ser analógicas. Isso acho muita piada. É mais do que teres instruções no smartphone. Porque, repara, o tabuleiro, se for digital, pode-te dar a informação que tu necessites imediatamente. Se tu mexes uma peça para ali, ele disse diretamente o que é que tu ganhas e não tens que estar a lembrar que eu, se eu mover para ali, eu ganho este recurso e depois posso fazer isto. Ali podes ter a informação imediata na altura. Isso pode ajudar muito no jogo. É como um jogo de vídeo, não é? Mas que tu estás a mexer e que continuas a conviver à frente. Eu já vi um tabuleiro assim, achei muito engraçado. Por isso eu acho que mais cedo ou mais tarde vais continuar a ter a parte analógica, mas a parte digital vai fazer parte do jogo. E facilita a vida, não é? É o mesmo quando o pessoal tinha o telemóvel e dizia, não, o telemóvel que eu só uso para falar. Eu não quero nada dessas cenas digitais. Para que é que eu preciso de um telemóvel com máquina fotográfica? Pois, neste momento não precisas da máquina fotográfica, não é? E isso vai acontecer. Eu tenho essa percepção também que o futuro vai ser híbrido. Nos jogos e em tudo na vida. Eu tenho essa percepção. Já é um bocadinho, não é? Nós estamos neste momento já ligados. É isso, estamos constantemente ligados e mesmo nos estudos pós-digitais, que é uma coisa que está a começar a aparecer, é o facto de nós mantermos o digital, mas vamos querer manter aquelas coisas físicas que nos dão o lado humano, não é? Provar um vinho, ouvir um vinil, essas coisas vão ter valor cada vez mais. A gente diz, os teus jogos têm muitas peças, é uma grande... eu gosto de mexer nas peças, é o que me dá mais gosto. O jogo de tabuleiro é mexer as peças de um lado para o outro. Se eu tenho um jogo em que é estático, em que eu não faça nada, não é um jogo que eu gosto de jogar. Eu gosto de mexer as coisas. Gosto da parte física que tens dos jogos. E sim, eu acho que ambos. Aliás, se não fosse o digital neste momento, estes 3 meses que a gente passou agora, teria sido uma tristeza, não é? Ninguém se via, ninguém via ninguém. Ninguém falava com ninguém, a gente não jogava jogos. Foi o que se foi isto. Não podia estar a ver esta conversa, não é? Por isso vai ser inevitável. Acho que as duas coisas são boas. É ver a parte positiva das duas coisas. Devagarinho. Como te disse, a parte do tabuleiro digital agrada-me, desde que tenha as peças para tu moveres na mesma e que tenhas as cartas de lado, tudo bem. Porque a informação com um tablet do tamanho de um tabuleiro te pode dar é espetacular. Eu não preciso ser um livro de regras, porque as regras estão ali. E isso, eu tenho pensado muito. Aliás, nós fazemos vídeos, não é, dos livros de regras para facilitar a vida das pessoas, daqueles que não gostam de ver o livro de regras ou que não percebem ou que preferem ver primeiro o vídeo e depois ler o livro de regras. Eu sou desses que eu gosto de ver um bocadinho dos dois. Eu gosto de ler o livro, depois vejo o vídeo para ver se percebi tudo bem e vou ver o livro outra vez. E eu normalmente até sou o gajo que ensina as regras, por isso eu gosto de ter as duas coisas E há agora até uns programas, uns sistemas que não sei se funcionam, que tentam ensinar as regras através do digital, misturando vídeo com o analógico. Não sei se funciona bem existir esse tipo de programas ainda. Mas eu sou um gajo que ando constantemente a pensar qual é que será a melhor forma de dar essas regras aos jogadores
de maneira rápida, que seja apelativa, que não seja seca, porque há muita gente que não gosta de ler, não é? E eu acho que pode ser uma das formas do tabuleiro digital. Ideias. Vamos ver o que é que isso tudo essas coisas vão surgir, de certeza. Vão surgir. Talvez seja a maior inovação, até talvez seja essa, mas pronto. Isto é mesmo só especulação. Pronto, isto já vai muito longo. Já temos o quê? 2 horas? Quase 2 horas. Quase 2 horas. Eu não sei se queres partilhar mais alguma coisa, aproveitando aqui a oportunidade. Falámos de... Eu lembro que tu enviaste uma pergunta que era se os jogos de tabuleiro seriam uma forma de arte. Nós já falámos sobre isso. Eu, por acaso, gostava de dizer, já não és o primeiro a perguntar nisso. Eu, de facto, não considero. O jogo de tabuleiro é um objeto lúdico, pode ser muito pedagógico, mas não é uma forma de arte. Mas a arte está intimamente envolvida no jogo de tabuleiro como forma de expressão. E eu acho que isso aí podes considerar que sim e que não. O objeto em si não é uma forma de arte, o jogo não é uma forma de arte, até porque tem um objetivo, normalmente é muito direto, mas quanto melhor for a arte envolvida no tabuleiro ou no jogo, mais expressivo ele fica e mais envolvente ele se torna. Podemos terminar com isso, era só para dizer isto, porque eu estava a dizer isto, já várias pessoas me perguntaram se eu considero os jogos como forma de arte. De facto não são, mas a arte que faz parte dos jogos torna os jogos muito mais envolventes. Eu tento fazer isso com os meus jogos, por isso é que trabalho como, para mim, um dos melhores ilustradores de jogos de tabuleiro da altura do momento. Há quem não gosta muito, eu gosto, por isso, pessoalmente. Eu gosto bastante. Sim, esse tema, por acaso, é muito abordado, os jogos como forma de arte, por alguns nós chamamos de filósofos de jogos, porque isto também existe, é uma coisa curiosa. Há filósofos de jogos, normalmente costumam ser professores universitários, de escolas ligadas, de faculdades ligadas a artes e mídia. Normalmente são pessoas que se costumam dedicar a esse tipo de coisas. E sim, alguns consideram que são formas de arte e têm imensas teorias sobre isso. Isso é interessante de ler, essa abordagem, como a criação, como a intenção, como a estética que o jogo tem, todas essas coisas. A estética é importante, como também a matemática envolvida, a parte da ciência do jogo também envolvida. O processo de criação pode ser considerado uma forma de arte. O processo de criação não é considerado uma forma de arte, pelo menos para mim, que eu como publicitário, então o processo de criação de um anúncio é uma forma de arte? Não é. Até porque é estritamente comercial a ideia. Tu nunca podes ter um quadro que seja estritamente comercial, não é uma forma de arte, é um objeto a pendurar na parede, isso não é a mesma coisa. Mas, de facto, o aproveitamento da arte nos jogos de tabuleiro é extremamente importante. E eu acho que isso, especialmente, tu vês, nos jogos mais modernos, quanto mais arte eles tiverem, mais se envolvem durante a experiência do jogo, não é? Até porque se tu estás 3 ou 4 horas de volta no jogo de tabuleiro, que é o tempo que eu gosto de estar de volta no jogo de tabuleiro, eu quero ser envolvido por tudo, eu gosto de ter coisas bonitas, eu gosto de ter objetos que sejam quase esculturais para mexer, e as cores envolvem-me. E aí, de facto, a arte aí é muito importante. Como tu disseste ao princípio, se um protótipo for feito, não te interessa jogar. Não dá vontade. Agora eu imagino um protótipo feito pelo Ian O'Toole quase pronto e é uma coisa um bocado diferente. Eu falo no Ian O'Toole, falo no Coimbra, ou mesmo no Pedro Souto, são artistas espetaculares que fazem parte da indústria. Mas eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma para esses jogos. Por reparares, eu estava a ver se me lembrava daquele autor que tem montes de jogos que é tudo paisagens espetaculares. O tabuleiro são sempre paisagens lindíssimas. Paisagens espetaculares. O Agra é deles, não sei se sabes qual é o jogo. O Agra tem. Aliás, tu viras a parte de trás do Agra, has de abrir o tabuleiro, na parte de trás, aqui não é um quadro autêntico. Sim, a parte de trás do Agra é o tabuleiro sem grafismo. Eu comparo muito com o Miguel Coimbra, que também tem esse estilo. Mensa. É o Mensa. É um ilustrador que ele também tem um jogo até. Ele fez um jogo há uns anos atrás. E esses jogos envolvem. Apesar de tu vês um jogo da Splotter e aquilo em termos de arte é terrível, os jogos são muito bons. Para quem gosta do estilo de jogo. Não é? Mas mesmo eles têm tido cuidado de melhorar um bocadinho as coisas. Sim, tem melhorado. Aqueles Roads and Boats, por exemplo, tem uma arte espetacular, não é? Aquela capa. Mas o jogo é antigo também, não é? O jogo é bastante antigo. Aí estamos a ver a diferença do tempo. Sim, mas teve agora a reedição do 20º aniversário, mas não mudaram nada. Sim, igual. Igual. É.
É outro tipo de jogo. Aí é que é um nicho, não é? Essa Sim. editora é que é um nicho que lança um jogo de 2 em 2 anos e que tem ali e custa um balúrdio cada jogo Sim, e sim, fazem sim. edição muito limitada e estão logo esgotadas. Né? Sim, Há umas quantas editoras a fazer isso. A Spellworks é outra também, o editor único, quando trabalha nos jogos, também lança edições muito limitadas, muito pequenas. Aliás, o Rola e o Costa, da Iglaria, que fizeram com ele, o Winzy. e a edição é muito limitada. E antes do jogo seguir, aquilo já está escutado. É engraçado. Felizmente tenho, felizmente. Eles devem ter uns quantos em casa. Não sei se tem, olha que não sei se tem. Sério? E aquilo acho que esgotou mesmo tudo. Acho que não está Eles fazem fácil de arranjar. É Ok. giro ver a edição, não é? Pois, porque até a Spielberg, pelo que penso que faz essas edições limitadas, porque depois os direitos passam para outras editoras. Pronto, é o modo de funcionamento deles, não é? Assim. Tu vês que um jogo está a acontecer bem sucedido quando tem reedições, não é? Exato. Não é difícil de ver isso. Se o jogo não tem reedições, é porque não vendeu o suficiente ou porque o editor foi à frente. Mas normalmente, se eles tiverem reedições, por isso, provavelmente o jogo vai ter a mesma reedição. E é isso. Miquel, obrigado pela conversa. Pronto, olha, para mim foi brutalmente interessante. Foi muito bom ter-te aqui, fazer estas partilhas nesta conversa. E eu acho que as pessoas vão gostar também do vídeo. Vamos ver os comentários, de certeza que vai ter comentários, vão referir aqui coisas que foram faladas. Pelo menos tem sido assim, participados dos vídeos, de certeza que isso vai acontecer também. E é bom ter vídeos para variar em português, sabes? Eu tenho participado em alguns podcasts, mas muito pouco em podcasts portugueses, em mais estrangeiros. E por acaso tenho pena. Mas sabes que as pessoas também que jogam os jogos em Portugal são 100 pessoas. Por isso não há assim tanta gente. São pouquinhos, o jogo não está à venda, não é? E nós não temos assim tantos gamers em Portugal, não é? Porque talvez não conheçam, mas somos poucos, os gamers são poucos em Portugal. E o mercado é outro. Tem pena. É assim. Eu acho que vai mudando. Devagarinho. Tem andado a ser feito algum esforço por muitas pessoas que eu acho que tem contribuído para essa mudança. Eu acho que um bom indicador, por exemplo, olha, é a Leiria Con, que nós vemos de ano para ano que... Nós não tivemos este ano, infelizmente, não é? Pois, infelizmente, a coisa vai crescendo, vão vendo cada vez mais pessoas, mesmo a dinâmica de grupos no país vai mudando, está a crescer, isso é sinal de alguma coisa, não é? Tem havido mais contos, não este ano, mas tem havido mais contos pelo país todo. E isso, pronto, já é bom ter, falar português, pelo menos, com alguém numa entrevista, que é pouco usual. Foi fixe. Muito obrigado. Tens muito trabalho aí agora. Falamos em Leiria, se calhar, para o ano, mas a gente vai-se falando. Vou por aí online e depois, fisicamente, quando der, nas cones, é realmente uma pena. Rápido. É um desconforto tão grande ir à casa de amigos jogar com máscara, tu nem imaginas. E agora com o calor. Máscara, garrafinha de óleo, garrafinha de álcool, lá vamos nós jogar com. Sempre a lavar as mãos, mexe a peça, lava as mãos. Não tem muito. Mas olha, é como se convive. Pelo menos há risotas. É o possível neste momento. É como tem que ser. Então pronto, vemo-nos por aí, online e quando for possível, presencialmente. Pela entrevista. Obrigado eu e obrigado aqui pelo início desta nova rubrica. Esperemos trazer cá mais autores e para continuar a falar sobre estas coisas. Um abraço, Miguel. Adeus. Obrigado, então.